Eu sou UX Writer Sênior no Mercado Livre. Além disso, eu sou UX Designer, Content Designer, sou professora, cofundadora do Clube do UX Writing. Se você não conhece, depois a gente vai falar sobre essa comunidade, que é uma comunidade gratuita, ok? Sou criadora e host do podcast UX Writing Cast, está nas plataformas digitais, a gente já lançou a primeira temporada, vamos lançar a segunda, o conteúdo é gratuito, só com gente maravilhosa, aquela boa pedido para você lavar uma louça enquanto você está lá ouvindo. Que a louça nunca acaba, né, gente? Então sempre vai ter episódios novos. A gente vai falar um pouquinho sobre o UX design, porque antes de writing tem o UX, então a gente precisa falar rapidamente. Vamos falar sobre conteúdo e estratégia. A falta que um bom UX writing faz, eu sempre gosto de trazer exemplos que não são muito felizes, para a gente entender como que o nosso trabalho é poderoso. Muito além de um textinho, a gente vai falar sobre tudo que envolve aí o trabalho de UX Writing. Vamos falar sobre as diferenças de voz e tom, algumas boas práticas de UX Writing. Vou trazer cases de sucesso para vocês. Dentro das boas práticas, eu vou falar sobre pesquisa e sobre métrica. Vou dar algumas dicas para vocês irem além do UX Writing e estudarem um pouquinho mais, porque isso vai contribuir para a atuação de vocês, para o senso crítico de vocês, para o sucesso da carreira de vocês. Vamos falar sobre migração de carreira, vou dar mais algumas dicas de conteúdo e, se der tempo, eu vou abrir para pergunta, tá? Bom, experiência da pessoa usuária. E UX Design temos aqui uma definição. UX vem de User Experience, experiência do usuário, e design, ao contrário do que muita gente acha que é um desenho ou uma tela bonita, na verdade, design é para resolver problema. Então, se você resolve problemas fazendo pesquisa, se você resolve problemas com conteúdo, você é designer. Só que uma outra perspectiva, tá? Quando a gente usa o design para resolver problemas que estão relacionados à experiência da pessoa usuária, a gente está fazendo UX design. Tentando explicar de uma forma rapidinha para vocês. O Don Norman tem uma frase que eu gosto bastante dele. UX design é a forma com que você sente o mundo. É a forma que você experiencia a sua vida, é a forma que você experiencia um serviço, ou sim um aplicativo, ou um sistema de computador. Mas é um sistema, ou seja, é tudo. Então, o UX design é a forma como você experiencia tudo. E aí ele conta um exemplo, quando ele trabalhava na Apple, que antigamente, gente, os computadores eram grandes, davam medo. Quê? Não vou nem pegar nessa caixa, eu vou quebrar. Era muito assim. Eu vivi nos anos 90, né? Nasci em 84. Então, era assim mesmo. Não, eu preciso chamar alguém na minha casa para montar o computador, porque aquilo me dava medo. Então, a experiência de usar o computador não é só quando você liga o computador. E a gente ligava o computador chutando o computador. Quem é que lembra disso também, né? Mas, enfim. A gente começa a experiência de usar um computador quando a gente pensa, acho que preciso de um computador. E aí você pensa nas marcas, aí você pensa como você vai transportar. Antigamente a gente ia em lojas físicas para comprar o computador, levava para casa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um Mac Mini ou um MacBook, porque é assim que a Apple chama o computador dela, né? Laptop. Quando você tira da caixa, é como se você estivesse abrindo uma caixa de joia. É uma caixa bonita e dá uma sensação de status, de poder, entre outras coisas, dependendo de quem está abrindo aquela caixa ali. Então, eles realmente começaram a pensar na experiência desde do posicionamento da marca até quando o computador de fato chega na casa da pessoa. Isso é só um exemplo do computador, tá, gente? Mas a gente pode pensar em UX design de diversas formas, inclusive em serviços. Se eu perguntar para vocês uma marca que traz uma boa experiência e uma marca que traz uma experiência ruim, com certeza vocês vão ter na hora aí 2 exemplos. E é isso, né? Uma experiência ruim, com certeza, é o transporte público. Não é à toa que o trabalho remoto traz muita qualidade de vida para a gente. E trabalhar como UX Writer nos possibilita, em alguns casos, muitos casos, na verdade, trabalhar de forma remota. Quando você vai cancelar um serviço de uma operadora de celular, é uma experiência boa ou não? Já estou dando o segundo exemplo aí de que não é muito legal. Inclusive, um vídeo que ficou famoso do Porta dos Fundos é o Judite.
Se vocês não conhecem esse vídeo, fica a dica para vocês pesquisarem. É um vídeo muito engraçado de alguém tentando cancelar uma operadora de celular. Uma operadora de celular azulzinha. O UX Design, ele não envolve só UX e UI. O que é UI? User Interface, ou seja, quem desenha os componentes, a tela. Muita gente acha que quem trabalha com UX só trabalha desenhando, mas eu não desenho, eu sou péssimo desenhando, eu não vou trabalhar com UX Design. Gente, ainda bem que não tem só UI, porque senão eu estaria desempregada, porque eu não desenho nada, né? Só que a gente tem aqui arquitetura da informação, que é a forma como a gente organiza as informações, uma forma mais otimizada, mais inteligente, fácil e rápida para as pessoas. A gente tem o conteúdo, olha nós aí, e conteúdo é tudo, não é só o texto, conteúdo também é vídeo, conteúdo é som. Não é à toa que a gente tem uma área só de sound design, a área que trabalha com sons, a gente tem o VUI, que aí é uma área que trabalha com a voz, para como se fosse o chatbot, mas um chatbot de voz. Se eu falar Alexa, alto, com certeza a Alexa de algum de vocês aí vai ligar. Fatores humanos que também ajudam, o design de interação, aí também tem o design visual. E aí, por falar em experiência, quando a gente projeta alguma coisa, um aplicativo, um serviço, a gente tem que levar várias coisas em consideração. A gente tem que levar a usabilidade, se aquilo é fácil ou não de usar. Estética, sim, estética é importante, óbvio que é importante. Mas o conteúdo, aí tem outras coisas interessantes. Olha isso, apelo sensorial, apelo emocional. Tem marcas que a gente se envolve emocionalmente, assim. Eu tenho uma marca de roupa que eu gosto muito, que é a Lela Brandão, não sei se vocês conhecem. Gente, eles levam todo o meu dinheiro, porque eu quero uma roupinha nova para sair, eu vou direto na lojinha, porque eu gosto muito da forma como eles produzem conteúdo, assim. E realmente as roupas são muito boas. Olha, eu fazendo publi de graça para Lela Brandão. E é isso. Olha como eu me relaciono tanto que eu tô aqui falando para vocês. Um streaming aí que você assiste filmes e séries. Certamente você é fã desse streaming. Capital social, identidade cultural, tudo isso envolve a experiência. Por isso que é tão interessante e tão importante que a gente trabalhe também com equipes diversas e não com um bando de pessoas que moram no mesmo lugar, que têm o mesmo gênero e vêm da mesma classe social e assim por diante, né? Bom, por que eu estou falando que é importante a gente analisar isso? Porque tudo isso, gente, está em jogo na hora que a gente vai escrever como UX Writers. Muita gente acha que a gente senta ali, em 5 segundos a gente faz um texto. Assim como as pessoas que trabalham com interfaces, desenhando, utilizam o duplo diamante. Se você não sabe o que é duplo diamante, fica uma boa dica para você estudar um pouquinho sobre isso. É um framework aí, uma forma que a gente trabalha do design thinking. Design thinking é para resolver problemas. E aí o UX design trabalha muito com isso. Primeiro a gente começa tentando descobrir qual é o problema que a gente tem, então a gente faz bastante pesquisa, depois a gente define aquilo que a gente vai priorizar, porque a gente tem pouco tempo, às vezes a empresa tem outros objetivos de negócio, e a gente precisa priorizar, porque a gente não tem a equipe necessária para poder desenvolver, por exemplo, uma função dentro do aplicativo. E aí a gente vai para a fase de desenvolvimento em si, só que as pesquisas não param, as pesquisas acontecem. Chega um momento que a gente entrega aquela solução. A gente para por aí e fala um beijo até um dia? Não, a gente vai testar aquilo e ver se de fato aquilo está funcionando. A gente pega esses resultados e o que a gente faz? A gente começa o duplo diamante todo de novo. Lá no iFood eu trabalhei num projeto que eu trabalhei até a 10ª versão dele. E eu trabalhei desde a versão 1. E mudou muito. Mudou muito, muito, muito mesmo. Só que, em detalhe, gente, era a versão 1.1.1, 1.1.2. Então, foi muito mais do que 10 versões. Mas a gente vai fazendo pequenas entregas para tentar entregar valor para a pessoa usuária e, ao mesmo tempo, bater as metas de negócio. Hoje em dia, a gente tem que levar em consideração que as pessoas estão assim, igual esse gif do Bob Esponja. Aqui na imagem, o Bob Esponja, o personagem do desenho, ele está limpando, passando roupa, aspirando pó, tá limpando uma outra coisa e tá matando um mosquito, porque
É assim que eu enxergo, gente, uma raquete de matar mosquito. Como tem um alto índice de distração e, ao mesmo tempo, todo mundo hoje em dia está fazendo o mesmo produto ou o mesmo serviço, tem pelo mesmo preço, o que, que vai diferenciar? Exatamente a experiência que a pessoa usuária tem com o nosso produto, com o nosso serviço. E aí, gente, é que a gente entra. O conteúdo, ele traz personalidade para a marca, ele traz o diferencial que muitas vezes a marca precisa. E a experiência da pessoa usuária envolve exatamente isso. Ela envolve desde a experiência da compra, a gente deu o exemplo do computador, pela experiência do conteúdo, a experiência do cliente, porque nem sempre o cliente é a pessoa usuária. Eu posso comprar um presente para a Flávia, eu como cliente tive uma ótima experiência. Mas a Flávia odiou o que eu comprei para ela, porque não é fácil de usar, ela não entendeu nada, o negócio quebrou. Então, experiências bem diferentes. Por outro lado, a minha experiência como cliente às vezes não é muito boa, mas a experiência como usuária dela é incrível. E às vezes, como nós somos adultos pagadores de boleto, a gente é cliente e usuário ao mesmo tempo, né? Só para vocês entenderem que existe essa diferença. Tem algumas pessoas aqui que trabalham com CX, com Customer Experience. Gente, essa experiência é incrível. Contribui muito para essa área de UX Writing. Inclusive, você, a partir de hoje, você já pode começar a utilizar algumas boas práticas de UX Writing no seu trabalho, independente se você está na área ou não, porque isso vai te trazer mais segurança, mais qualidade, e você com certeza vai poder contar sobre isso na sua próxima entrevista de trabalho. Quais são os pilares de uma boa experiência da pessoa usuária? Precisa ser atrativo, precisa ser útil, precisa ser acessível. Acessível não é só quando a gente pensa em pessoas que são PCDs, por exemplo. Acessível de conteúdo, por isso que a gente trabalha muito a questão da linguagem simples. Além de acessibilidade, tem credibilidade, muito importante isso. E a credibilidade, a gente tem que estar o tempo inteiro cuidando com o conteúdo. Tem que ser intuitivo, não adianta ser um negócio muito difícil que você tem que usar um tutorial para poder aprender, né, a mexer naquilo. Eu mesmo tive que ir ao banco, de como faziam os maias, eu fui ao banco fisicamente na Caixa Econômica, porque a minha senha de transação expirou, e aí o gerente falou assim, não, você tem que trocar sua senha, só que você tem que entrar no aplicativo. Quem disse que eu lembrava a minha senha do aplicativo? E aí eu tive que fazer todo o processo de recuperação de senha para acessar o aplicativo. No final, gente, eu preciso de 3 senhas simplesmente para olhar o meu saldo. Eu só quero isso. Não falando mal da Caixa, porque a Caixa tem iniciativas muito legais, mas isso é um ponto interessante aí de melhoria para eles, né? Desempenho técnico, tá? É um exemplo que eu já dei para vocês. Proximidade e cumplicidade, isso traz muito também a questão da humanização. Humanização a gente faz como? Através do conteúdo também. E inovação e originalidade, o que a gente sempre busca. Nem sempre dá para a gente ser genial, mas quando a gente encontra alguma coisa que nos faz diferenciar no mercado de trabalho, e no mercado como um todo, no negócio, a nossa empresa ganha muito, né? Você pode não gostar, mas você sabe exatamente como essa marca se comunica, só de eu falar o nome dessa marca. Enjoei. Se alguém já entrou no site da Enjoei, sabe exatamente a forma como a Enjoei se comunica. É personalidade e eles começaram a fazer isso na internet. Da forma como eles fazem, talvez não seja muito acessível, então um dos pilares talvez esteja aí sendo comprometido, mas não dá para negar que eles são conhecidos, né? Quais são as áreas? Já falei as áreas para vocês, né, gente? Tem o UX Research, arquitetura da informação, UI, Visual, e na parte de estratégia de conteúdo tem o UX Writing. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Agora, falando um pouquinho sobre as diferenças, né? Sobre as diferenças de conteúdo. Quais são as diferenças entre os writings? Web writing, com certeza alguns de vocês já são dessa época. Web writing é aquela escrita que surgiu assim que surgiu a internet, a escrita para a internet. Era uma escrita com um tópico mais afirmativo, tá? Um tópico, não, desculpa, um objetivo mais informativo, agora sim. Otimizar o SEO, o que é SEO? É a forma como o seu site é encontrado na internet. A gente usa palavras-chave que as pessoas utilizam nas buscas, nas pesquisas, dentro do nosso conteúdo. E aí, quando a pessoa pesquisa, o seu conteúdo, se tiver um bom SEO, ele vai começar a aparecer nas primeiras páginas do Google. Estou explicando isso rapidamente, mas tem curso de SEO
gratuito lá na planilha do clube do UX Writing, eu vou mandar para vocês também. A pessoa web writer, ela fazia, e ainda faz, porque essa profissão ainda existe, tá, gente? Blog post, e-mail marketing, post nas redes sociais, fazia muita coisa, né? Embalde marketing, a gente já está falando daquele conteúdo que trabalha a pirâmide do marketing, que é atrair, converter e fidelizar. Para cada etapa, a gente trabalha um tipo de escrita, a gente trabalha alguns gatilhos mentais, que vale a pena vocês estudarem também. A pessoa que trabalha com embalde marketing, gente, eu já trabalhei com tudo isso daí, tá? Blog, podcast, roteiro para vídeo, roteiro para a própria escrita da newsletter, também faz trabalho de SEO, sempre focado, claro, naquela escrita mais voltada para o marketing, né? O nome já diz. Social media, amo, fiz muito, mas infelizmente é uma profissão bem desvalorizada. Então, é a realidade, né, gente? É uma redação informativa e relacional. Por que eu acho que é relacional? Porque o objetivo não é você postar coisas na internet. O objetivo é você criar um relacionamento e fortalecer esse relacionamento com as pessoas que seguem a tua marca. E fazer uma coisa muito importante hoje em dia, que é criar comunidades. A gente se destaca e cresce muito o negócio, inclusive, quando a gente cria comunidades. Então, não é só um post para as redes sociais. Às vezes, o post é o de menos. É a manutenção de uma comunidade. E como você responde as pessoas na rede social, que não é preço inbox, você com certeza vai ajudar a tua marca a crescer. E o social media trabalha muito com uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, com duas coisas, na verdade, que o X-Writing trabalha muito, que é voz e tom. A gente tem que trabalhar muito a voz da marca e tons completamente diferentes dependendo do que a gente vai anunciar ali. Então vocês vão perceber que você fala assim, pô, mas isso aqui eu já faço. E é assim mesmo, tá, gente? As fichas aí, para quem é dos anos 80 sabe o que é uma ficha. As fichas vão caindo ao longo do caminho. Copywriting foi a minha última atuação antes de ir para o UX Writing, tá? Então, o copywriting, ele tem uma redação mais publicitária, com o objetivo de gerar conversão. Então, a gente também trabalha aquela pirâmide, atrair, converter, fidelizar, mas a gente tem um foco muito maior em conversão, tá? Isso não quer dizer que a gente não faz conteúdo para fidelização. O que é LP? Não é disco de vinil. Muitos de vocês devem achar isso, mas é a landing page. Landing page é página de vendas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma para vocês, vocês vão saber rapidamente o que é. A gente trabalha muito com anúncio no Google. Microcopy. O que é microcopy? É aquele texto super objetivo que você tem pouquíssimos caracteres e um espaço para poder comunicar. A gente trabalha com isso o tempo inteiro em UX Writing, adivinha? Em copywriting também. Quando a gente faz anúncio para o Google, a gente tem um limite de 30 e poucos caracteres. É muito sofrido. A gente tenta vender com só 30 e poucos caracteres, né? No título, pior ainda. Também fazemos conteúdo para as redes sociais, roteiro para vídeo, campanha promocional e assim por diante. É um trabalho muito legal. É um trabalho que, se você tiver numa empresa bacana, paga bem. Então, uma área mais valorizada do que social media, por exemplo, ou redação, até porque tem uma pressão muito maior. Muitas metas ali. Tem muito copywriter que trabalha em parceria com pessoas que lançam produtos digitais, então ele é sócio daquele projeto. Agora, cuidado aí no que vocês vão entrar de sociedade, tá? Para vocês não dividirem 0 por 0. Tem copywriter que trabalha para redes, para agências de publicidade e assim por diante. E aí, por que eu vou fazer um intervalo comercial? Porque a gente precisa entender que até aquele momento ali, a gente estava escrevendo para público-alvo. Público-alvo, aqui nós temos uma imagem. Então, na segunda imagem que eu estou lendo primeiro, tem um alvo pendurado numa imagem que seria representando uma pessoa. Então, aqui tem um resumo. Gerentes de marketing entre 30 e 45 anos, trabalham em grandes empresas, não gastam muito tempo na internet e têm uma renda entre 5 e 30 mil. Tá vendo que é bem grande essa renda, mas enfim. A persona é algo mais personalizado, desculpe aí, mas é isso. Então, tem nome,
Se a pessoa estudou até quando, como é que é a família dela, quais são os desejos que ela tem, quais são as dificuldades que ela tem, a gente consegue personalizar de uma forma melhor, e aí a gente consegue trabalhar uma coisa chamada empatia, que está, infelizmente, muito banalizada, mas a gente precisa muito disso para se conectar com a pessoa, o usuário. E isso é muito importante para a gente que trabalha escrevendo, porque a gente precisa se conectar com essa pessoa para tentar entender a melhor forma de se comunicar com ela. A melhor forma de se comunicar com ela, seja para fazer um texto para um site que é um pouco maior, ou às vezes até um botão, o texto de um botão de um aplicativo. Vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente começar a passar pelos exemplos aqui. Temos aí a escrita Tech Writing, que é uma escrita técnica, o nome já está dizendo, o objetivo é documentação. E quais são os entregáveis? Documentação intuitiva, que orienta futuras pessoas usuárias a utilizar aquele produto, entender os seus atributos e features técnicos. Os Tech Writers trabalham muito em parceria com os devs, os desenvolvedores. Se você gosta dessa área, é mais uma área interessante para você procurar uma oportunidade de trabalho. E aí temos uma definição da Mari Moreira, já fica a dica para vocês pesquisarem ela no LinkedIn, ela é uma referência, tem cursos na área, inclusive. Ela fala que o Tech Writing é a área da escrita que transforma informações técnicas e complexas em conteúdos acessíveis para o público. A gente entrevistou a Mari Moreira, e tem um episódio lá no UX Writing Cast com ela, e eu gosto muito de uma analogia que ela faz, que é a seguinte: quem já jogou banco imobiliário aqui? Mas, gente, vai ter muita referência nos 90, que é isso. E aí, o banco imobiliário é um jogo de tabuleiro. Toda essa parte legal da interface, né, e os conteúdos seria UX Design e UX Writing. Mas aquele manual que a gente consulta quando dá algum tipo de treta, algum tipo de não é bem essa regra, é Tech Writing. Então, aquele manual que orienta a gente, ela faz essa analogia, eu gosto bastante, quis trazer aqui para vocês também. E, finalmente, ele, maravilhoso, o UX Writing. O UX Writing é uma escrita mais instrucional. A gente está dando instruções, a gente está guiando a pessoa, o usuário, o que ela precisa fazer ao longo da jornada dela para utilizar aquele produto, aquele serviço da melhor forma, rápido, fácil. Então, a gente escreve os textos curtinhos para aplicativo e para site, a gente escreve fluxos inteiros, a gente faz auditoria de conteúdo, vocabulário controlado. Essas palavras a gente pode usar? Sim, não. Em qual contexto? Como que a gente escreve? Quais palavras não podemos usar? Porque o jurídico não deixa ou porque o concorrente utiliza. Perguntas frequentes, a gente economiza milhões de reais aí das empresas com os artigos da FAQ. Todo mundo acha que ninguém lê FAQ, muito pelo contrário, os usuários recorrem muito. E é muito mais barato um usuário ler um artigo da FAQ do que ligar para uma central de atendimento, que a empresa paga em dólar. Então, o nosso trabalho, além de fazer as empresas lucrarem, faz as empresas economizarem muito dinheiro. É importante que vocês tenham isso em mente, faz um mantra aí na cabeça de vocês, anota, isso é para anotar. Porque quando a gente tem consciência disso, a gente sabe se vender melhor numa entrevista de emprego, e a gente sabe que o nosso trabalho é importante, que a gente merece ganhar bem, que a gente merece crescer, tudo isso. Também fazemos guias de conteúdo e a gente também faz landing page, olha que legal. A gente pode se unir com outro copywriter, ele cuida mais da parte de conversão e a gente guia a pessoa usuária para, de fato, ela fazer o que ela precisa fazer ali, como, por exemplo, matrícula em um curso. Isso é só um exemplo. Se não tem uma pessoa copywriter e você já foi copywriter antes, é só você colocar o chapéu do copywriting, né? E escrever aí com essas duas habilidades que você tem. Todo mundo aqui, com certeza, tem muito mais do que uma habilidade. Content design, muita gente acha que é a mesma coisa que UX writing. Mas o content design não escreve só microtextos e vocabulário controlado e e-mail marketing, como é o caso do UX Writer. O content design ele escreve para muitas coisas e é também rede social, publicidade impressa, site. Então, o content designer ele faz um trabalho com mais entregáveis, com uma visão ainda mais estratégica, segundo a definição da Sarah Winters. Porém, na minha opinião, a pessoa UX Writer faz a mesma coisa, gente.
Lá no Mercado Livre, todos esses entregáveis que ela fala que eu faço. Lá no iFood mesmo eu fazia alguns desses. Já escrevi para peças impressas, por exemplo, sugerindo justamente para a gente manter uma consistência da nossa comunicação. Beleza? Tá, maravilha. E aí, a falta que um bom UX Writing faz. Então aqui a gente tem um exemplo. Todos esses prints aqui, a maioria são meus, tá, gente? Nessa tela aqui é uma tela do site Pentes, e aqui aparece uma mensagem de erro, página não encontrada 404. Embaixo, que seria uma sugestão interessante, olha, é uma mensagem de erro, não é uma mensagem de erro muito bacana, porque não orienta a pessoa de fato o que ela precisa fazer, fala que para ela clicar lá para voltar às compras. Embaixo temos as ofertas. Só que as ofertas deu um problema no site, o que aconteceu? Exemplo de título de produto, é exatamente isso que está escrito aqui. Então, o título de produto não apareceu e está escrito exatamente isso, exemplo de título de produto. E aí, claro, isso é um bug, mas é só para vocês entenderem como que nunca é só um textinho. O texto é muito importante, principalmente quando ele aparece da forma correta. A gente tem aqui uma mensagem da Starbucks, hello, teste 1, ou seja, era para ser personalizado, mas o nome da pessoa não apareceu e ficou como teste 1. E aí, isso aí viralizou, afinal, a Starbucks é uma empresa muito grande. Outro exemplo, que é um 404, a gente tem vários erros aqui. A página que você está procurando não existe, verifique a URL digitada ou contate o nosso suporte, voltar a um lugar seguro. A gente tem vários erros aqui, vocês já devem ter visto alguns. Primeiro, há um lugar seguro, não deveria ter crase. Terminamos com um emoticon, não é um emoji, um emoticon não é acessível, os leitores de tela não vão ler, então o leitor de tela leria 2 pontos, fecha parênteses, não faz o menor sentido para quem não está enxergando. E aí, gente, a orientação em si, a um lugar seguro, quer dizer que eu não estou num lugar seguro? Isso passa uma insegurança, literalmente, para a pessoa, não é uma coisa muito legal. E a Flávia aqui colocou um comentário interessante, parece que está tirando sarro da pessoa, no sentido de, olha como é que o tom que foi escrita a mensagem não foi um tom interessante, a gente deveria ter um outro tipo de comunicação aqui. Erros vão acontecer, só que a gente tem que saber como comunicar isso para a pessoa usuária. E aí é muito sutil, o conteúdo está na sutileza. Esse aqui é uma tela azul de computador, um clássico. Estamos carregando o seu conteúdo. Espera, por favor. O espera, por favor, está em caixa alta. Em caixa alta, são todas as letras maiúsculas. Na internet, a gente está gritando. Então, quando a gente fala espera, por favor, parece que a gente está fazendo assim para a pessoa. Fica calma, sabe? E aí é muito complicado, porque pode ser, espera, por favor, mas aí talvez teria que ter uma vírgula ali. Enfim, é muito sutil, então acaba passando um tom agressivo para a pessoa. Parece que a pessoa está impaciente ali com o carregamento do conteúdo dela. E por que eu sempre gosto de trazer o print da Apple? Porque todo mundo acha que a Apple é o lugar perfeito, que não temos erros, e sim, podemos ter alguns erros. Nesse caso aqui, existe uma área do UX Writing que se chama localização. Tem a tradução, que é literalmente traduzir aquilo, e a localização a gente consegue traduzir de uma forma que faça sentido para a cultura daquele país ou daquele lugar. Quando eu falo, Alessandra, você não vai... Nossa, eu comprei um relógio maravilhoso da Apple, caixa de titânio, pulseira Loop Alpina Estelar. Ela vai falar, o que é isso? Não faz sentido para a gente que está aqui no Brasil. Então, esse conteúdo deveria ter tido uma localização um pouco melhor. E ela fala assim, esse nome é esquisito, mas eu quero. Como é que eu faço para saber se vai caber no meu pulso? Aí vem a outra parte. É só você olhar o tamanho da pulseira. P, tá muito pequenininho, mas eu coloquei o print de propósito, porque tá assim, então o tamanho já não tá muito bom. Eu vou ler aqui para vocês. O P é para pulsos de 130 a 160 milímetros, o M para pulsos de 145 a 190 milímetros, e o G para pulsos de 165 a 210 milímetros. A gente faz as medidas assim aqui no Brasil? Não. Então, de novo, uma oportunidade de localização. E realmente
vale a pena investir em uma localização quando você cobra R$ 10.299 por um relógio, certo? Muito baratinho, né, gente? Então, eu não tenho cupom de desconto, vou ficar devendo para vocês. E aí, obviamente que isso aqui não é para atacar, falar mal de nenhuma empresa, só para vocês entenderem que todos os lugares, sejam pequenos ou grandes como a Apple, têm oportunidades de melhoria e nós podemos lá, com o nosso trabalho, brilhar bastante aí, trazendo ótimos conteúdos. Mas não para por aí. Clique aqui e saiba mais. Ou clique aqui para saber mais. São 2 botões que nós temos na tela. Por que que está errado? Porque não está acessível. Saber mais o quê? Ah, mas é fácil, é só a pessoa, ela acabou de ler o conteúdo, ela sabe que para saber mais sobre um livro, por exemplo. Mas se for uma pessoa PCD, o botão, quando fizer a leitura, né, o botão tem que falar exatamente qual o destino. E não precisa nem ser pessoa PCD, gente. Uma pessoa que às vezes está com uma atenção extremamente fragmentada, PCD no sentido de baixa visão ou cega, né? Ela precisa do leitor de tela. A atenção está super fragmentada, ela já às vezes já até esqueceu sobre o que ela estava lendo. Agora, se eu coloco assim para vocês, hoje mesmo eu postei nos stories lá do clube, entrar na lista de espera do UX Writing e linguagem simples. O botão do link já era exatamente para aquilo. Ah, legal. Baixar e-book, comprar curso, matricular e assim por diante. E aí a gente tem um clássico que também diz muito sobre como a gente trata o nosso público, né? Diversidade. Então, aqui é um formulário de conteúdo, formulário de cadastro, desculpa. Olá, emoticon. Então, não tem um emoji, é um emoticon. Vamos começar? Primeiro de tudo, nos diga seu nome. Meu nome, minha data de nascimento. Se quiserem mandar presente, 9 de outubro, ó, já fica a dica aí. E aí no gênero tá feminino, masculino, outro. Não tá inclusivo. A gente teria que colocar outras opções de gênero ali. Inclusive, prefiro não responder. Tá bem pequenininho, depois vocês vão ter acesso a todos os prints do PPT para ficar mais tranquilo, tá, gente? E aí, a gente tem uma coisa chamada onboarding. O que é onboarding? São boas-vindas. Mais um print meu, gente. Todo o meu sofrimento eu trago para as aulas. Aqui é o site do MLabs. O MLabs, para quem já trabalha com social media, sabe do que eu estou falando, para quem não, é um site que a gente agenda conteúdos na internet, certo? E aqui eu tinha sido convidada pelo Vagas UX, porque eu sou voluntária lá, para ser publicadora, para agendar alguns conteúdos. E aí tem as funções de administrador, publicador e assim por diante. E aí aparece: olá, você foi convidado para ser publicador, ou convidada o publicador, publicadora. Confira o passo a passo. Vem uma imagem muito pequena. E depois o texto abaixo está escrito assim: para publicar posts, baixe o app da MLabs no seu celular e faça login. E aí tem disponível no Google Play, disponível na App Store, avançar. Quando a gente avança, vem para a próxima tela. O mesmo texto de cima, uma imagem muito pequena e escrito: clique na notificação do app que você receberá na hora agendada. Temos 2 botões agora, o botão de voltar e o botão de avançar. E, por último, mais uma figura super pequena. No calendário, selecione o post agendado e siga os passos para publicar nas redes. Tem uma mensagem muito pequenininha escrito: não ver mais essa mensagem. Concluir. Quais são os erros que nós temos aqui? Alguns. Não temos o X para a gente poder sair desse onboarding, eu não quero ver mais isso. O mesmo cabeçalho, o cabeçalho não está numa linguagem inclusiva, esse azinho aí, eu não vou poder entrar em detalhes aqui, porque a gente está numa mentoria de 2 horas, então eu preciso realmente de um curso. Mas a mentoria vocês vão poder pesquisar mais depois. Essa imagem não quer dizer nada com nada, então não tem utilidade essa mensagem aí. E, gente, o principal é um onboarding no site, me mandando para o aplicativo. Qual o sentido? Então, nem sempre o tipo de conteúdo que a gente escolheu, muitas vezes que alguém de cima escolheu para a gente escrever, vai ser o mais efetivo. E a gente tem que ter senso crítico e falar: não é o melhor conteúdo para a gente colocar aqui. Qual seria um conteúdo interessante? Poderia ser um bottom sheet, que é aquela tela que sobe no site,
uma comunicação só falando que eu tinha sido convidada para ser publicador, um exemplo, falando que era para eu baixar o aplicativo e seguir o passo a passo lá. Acabou. Concluí, fechei. Essa mensagem já teria aí atingido o objetivo e eles também poderiam reforçar mandando aonde? Por e-mail, poderiam me mandar um SMS. Mas não fazer um onboarding de 3 páginas com conteúdo repetido, com alguns erros e detalhe, eu cliquei nesse não ver mais a mensagem. Apareceu para mim várias vezes depois, então aí não funcionou também. Não foi um formato adequado com uma comunicação interessante. E para fechar, mais um problema de localização. Esse aqui é o Dexter, New Blood, e a gente está no... Faltam 52 minutos à esquerda. Com certeza não faltam 52 minutos à esquerda para eu terminar de assistir. Aqui tem continue assistindo, minha lista, episódios está sem acento agudo. Se você trabalha com revisão, você rapidamente verificou isso, eu já trabalhei como revisora também. E nosso olho fica cravadinho. E a gente tem um erro aqui que poderia ter sido fatal, entre aspas, gente. Lá em cima, sempre vem um resumo da série. E aí a última linha tá assim, péssimo momento para Dexter que está tentando se erre. Se essa palavra começasse com CU, já viraria uma piada na internet. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o limite de caracteres que a gente tem. Ah, mas coube no site. Será que vai caber no aplicativo? Vamos fazer um teste? Muito importante. Bom, continuando os nossos exemplos aqui. Esse aqui é maravilhoso. Tem uma tela de cancelamento de conta. Cancelamento de conta é o título. Abaixo vem o texto de apoio. Deseja realmente cancelar sua conta de usuário e não mais ser usuário do nosso serviço de e-mail? E os botões? São 3 botões. Yes, No, Cancel. Então, a gente tem imagens acima em português, 3 botões em inglês, sendo que o certo seriam 2 botões. Quer dizer, se eu apertar Cancel, eu vou cancelar a minha conta ou eu vou cancelar o cancelamento da minha conta? Já bugou a cabeça da pessoa ali. Fora que o texto de apoio está exatamente não tá exatamente bem traduzido, né? Deseja realmente cancelar sua conta de usuário e não mais ser usuário do nosso serviço de e-mail? Tá bem redundante. Óbvio que se eu cancelar minha conta, eu não vou mais usar o e-mail. Enfim, a gente teria vários exemplos aí. A própria figura, né, da interrogação não faz muito sentido. Talvez fosse uma figura de atenção. Olha, cuidado, se você cancelar, você vai perder acesso ao e-mail. E tudo é conteúdo, lembrem-se disso. Então, vocês, como UX Writers, e enfim, pessoas que trabalham com conteúdo, vocês podem, inclusive, falar, esse ícone não faz sentido, essa imagem não faz sentido, não deveria estar aqui, ou a gente poderia substituir por outro. O que você acha? Sempre, claro, com muito respeito, mas a gente pode se impor nesse sentido também, tá, gente? E temos várias newsletters que são assim, algumas vezes é de propósito, gente, mas aí a gente deixa abaixo. Bom, e o último print, se você até agora não se convenceu que o X-Write é importante, eu vou trazer o último print da tela para você. Nós temos aqui o print de um banco digital verdinho, bem conhecido. Tem a imagem de um cartão de crédito e tem uma imagem por cima que é um emoji, dessa vez está certo, é um emoji, chorando com a palavra ok. Só tem isso. Claro que isso aqui foi um erro do sistema, mas é para lembrar sempre que como o texto faz falta, né? O que está acontecendo aqui? Por que esse emoji está chorando? Vocês nunca vão saber se eu não contar a fofoca inteira, então eu vou contar. Minha esposa, sou casada com ela há 10 anos, ela falou assim, tô tentando usar o meu cartão virtual para pagar um produto e apareceu isso aqui, eu não sei o que está acontecendo. E ela foi tentando, gente, e no final ela descobriu que ela não poderia usar o cartão virtual para pagar aquela conta em específico, aquele produto específico, que ela teria que usar o cartão físico, por isso que deu um erro. Isso aqui era para ser uma tela de erro. Se ela não tivesse insistido, ela ia ficar sem entender. Obviamente que isso foi um erro, mas é só para a gente lembrar que como o conteúdo é importante, e sim, ele orienta a pessoa, às vezes, a sair de uma roubada e resolver o problema dela, né? Bom, acho que todo mundo aqui já está convencido de que o X-Write é importante, que o conteúdo pode ajudar ou deixar as pessoas mais confusas, né? Então, vamos falar muito mais além de um textinho.
Eu gosto muito dessa citação do Jason Fried aqui, que ele coloca: aqui está o que o nosso produto pode fazer. Assim é o que é como a maioria das empresas se comunicam. Sendo que, na verdade, a gente deveria comunicar: aqui está o que você pode fazer com o nosso produto. Porque a pessoa, ela não quer comprar um prego, um prego, um martelo, um quadro, um sofá. Ela quer ter uma sala confortável. Aquilo ali são só objetos que a gente pode vender para ela e que vão trazer esse sentimento, né, essa experiência para ela. E é isso, a gente sempre tem que trabalhar com isso. A gente tem que trabalhar no nosso texto, inclusive de UX Writing, com os benefícios que o nosso produto ou o nosso serviço oferece. E não simplesmente falar que o nosso serviço, o nosso produto é muito legal, sem uma utilidade. Quando a gente faz isso, a gente bebe as lágrimas dos nossos concorrentes, porque a gente trabalha na diferenciação do nosso conteúdo. E a gente tem que levar em consideração a jornada da pessoa usuário. Vocês podem ler mais lá no Normal Newson Group. Qual que é o objetivo? É ajudar a pessoa a atingir o objetivo dela. A gente tem que levar em consideração o momento pelo qual essa pessoa está passando, quais são os pensamentos, quais são as emoções dessa pessoa, os altos e baixos da experiência, e aí sim a gente vai adequando o nosso conteúdo, o nosso tom, como a gente fala com ela. Vocês estão percebendo que eu estou falando muito de UX antes de falar de UX Writing, né? Porque é a base do nosso trabalho. Bom, agora sim nós chegamos naquele ponto de que as pessoas ficam assim: que diferença é de voz e tom que até hoje eu não entendi? E eu só fui entender quando eu li o livro da Tori, que se chama Redação Estratégica para UX. Esse livro é maravilhoso, não é um livro fácil de ler, muita gente acha que é fácil, não é. Eu sempre falo que tem livros que a gente lê, tem livros que a gente estuda. O livro da Tori a gente estuda. Lê, anota, reflete, lê de novo, entendeu? Segue adiante. Bom, o que é voz, então, e o que é tom? Voz em UX design. Se você trabalha com branding, você já está mais habituada à voz da marca, etc e tal, que ajuda muito, inclusive. Ela explica que a voz da marca é o conjunto de características que permitem que o conteúdo crie um sentimento. Que sentimento é esse? De tornar a experiência reconhecível, consistência, dinâmica, que traz personalidade. A voz do ser humano traz a nossa personalidade. E a voz da marca também. O tom, a voz da marca é a escolha consistente e reconhecível das palavras. E o tom, gente? O tom é a variabilidade dessa voz. É como essa voz vai variando com o tempo. Vamos dar mais um exemplo, porque ainda está um pouco complicado de entender? Vamos. Temos aqui o GIF da Dona Hermínia, que era o personagem do Paulo Gustavo, nosso saudoso Paulo Gustavo, ator maravilhoso, comediante. Por que eu coloquei? Porque a Tori dá o exemplo da voz da mãe. Acho que uma mãe que ficou bem conhecida foi a Dona Hermínia. A gente conhece a voz da Dona Hermínia, a voz dela. O tom que ela usa para falar, para pedir um favor ou para brigar com os filhos é completamente diferente, assim como dos parentes aí que a gente tem na nossa vida. E é isso, a gente reconhece pela voz, mas o tom vai mudando de acordo com a situação. Quando ela usou esse exemplo, eu falei, agora eu entendi o que é voz e tom. Legal. A gente sempre tem que começar pela pesquisa, e a pesquisa é para entender quais são os objetivos de negócio, quais são os objetivos da pessoa usuária, para enfim a gente propor aí qual que seria a melhor voz e os tons adequados para cada etapa dessa jornada. Mas o que a gente tem que prestar atenção antes? A maioria dos cursos de UX Writing não fala sobre isso. Então, muitas coisas eu fui incluindo na mentoria com a nossa vivência. A gente tem que entender as metas e as restrições do negócio. Quais são os recursos disponíveis que a gente tem, as necessidades, as dores, os desejos das pessoas usuárias e as restrições técnicas de exibição, de design e jurídicas. Por isso que é importante a gente trabalhar a nossa capacidade de conversar com outras áreas. E muitas vezes de envolver as outras áreas que trabalham com o conteúdo para fazer junto com a gente esse processo de criar a voz ou desenvolver a voz e o tom, porque vai estar todo mundo, entre aspas, na mesma página, falando a mesma língua. Muitas vezes a gente quer ser um pouco mais transparente com a pessoa usuária, mas a gente não pode, por uma questão de regras de negócio, porque às vezes, quando a gente abre muito como funcionam as regras, a gente incentiva um comportamento que pode ser muito nocivo para a empresa. Alguém tem uma suspeita do que é?
Monize deu um ótimo exemplo aqui. A gente incentiva fraude, gente. Quando a gente acaba explicando demais como funciona. Então, é uma linha muito tênue entre ser transparente com a pessoa usuária e, ao mesmo tempo, proteger o negócio de possíveis ataques fraudulentos. Só um exemplo. E aí a Tori, mais uma vez, ela traz o quadro de voz da marca. O quadro de voz da marca é apenas uma forma da gente registrar como seria a voz e o tom da marca. Então aqui ela traz os exemplos de conceito, o que, que é essa voz? Como é que é essa marca? Ela é uma marca divertida, ela é uma marca que se conecta com as pessoas e ela trabalha prezando pela qualidade, por exemplo. 3 valores aí. Como é que é o vocabulário? Como que a gente, quais palavras a gente usa para demonstrar esses valores, para sair um pouco desse tom mais imaterial e subjetivo? Verbosidade, muitas palavras, poucas palavras, gramática. O caso do enjoei. Como que o enjoei iria preencher esse quadro aqui? Fica aí uma dúvida. Pontuação, a gente usa pontuação, a gente não usa pontuação. Capitalização é se realmente a gente trabalha com palavras em caixa alta, em caixa baixa, entre outras coisas. Obviamente que eu não vou conseguir entrar em todos os pontos do quadro de voz da marca aqui. Fica mais uma dica aí para vocês estudarem. Quais são os benefícios do quadro de voz da marca? Vai ajudar a identificar o que pode ser aprimorado, vai facilitar a escolha, vai ajudar a equipe a afastar de julgamentos subjetivos. Acho que a gente pode usar essa palavra todo mundo está usando. Mas essa palavra não está no nosso quadro de voz. Essa palavra não representa o que a nossa marca é. Ajuda muito a gente quando a gente documenta isso, porque a gente se livra de pessoas que falam assim: ai, bota, é só um texto. Não é só um texto, né? E ajuda a gente a alinhar o conteúdo com a voz da marca. Esses são alguns dos benefícios que a Tori traz no livro dela também. Para cada processo que a pessoa usuária faz, para cada objetivo de negócio, a gente tem um conteúdo. E aqui temos uma imagem que está no livro da Tori, que ela coloca um círculo de oportunidades. Quando a pessoa está investigando sobre uma possível solução para o produto dela, qual que é o objetivo da empresa? É vender aquele produto. Então, nós temos uma página de produto, que é um conteúdo. Qual que é o objetivo da empresa? É atrair aquela pessoa usuária. Como que ela atrai? Com a página de produto, com anúncios, que são os ads, com artigos sobre aquele produto. Quem é que faz todos esses conteúdos? A gente. Então, para cada etapa da pessoa usuária, da jornada dela, e para cada objetivo de negócio, a gente tem um conteúdo diferente, tá? Bom, depois, claro, fica a dica para vocês lerem o livro da Tori, que a gente brinca que é a Bíblia, né, gente? E agora, entrando mais no assunto de boas práticas de UX Writing. Como diz o Bruno Rodrigues, que é uma outra referência na área, ele tem um livro muito bom também. E todo mundo que escreve tem uma caixinha de ferramentas. Poxa, eu preciso trabalhar o objetivo de venda. Eu vou trabalhar um pouquinho de copywriting, mas eu preciso guiar a pessoa usuária para ela conseguir realizar essa tarefa o mais rápido e fácil possível. Vou pegar UX Writing. Eu preciso trabalhar o relacionamento com a pessoa usuária. Vou usar as minhas habilidades de social media. E assim vai, gente. No final, toda a experiência é muito importante para a gente, é muito válida e nos torna ainda mais completos como profissionais. E isso é importante vocês também terem em mente para não deixarem o mercado, muitas vezes, falar exatamente o contrário para vocês. A experiência de vocês é importante, é um diferencial e é o que pode, inclusive, trazer mais lucro para as empresas que vocês estarão prestando serviços ou trabalhando. Bom, é isso, eu vou dando dicas aí de carreira ao longo dos conteúdos, vocês perceberam, né? Porque tá tudo interligado, gente. Quais são as boas práticas de UX Writing? A gente tem que entender o contexto de uso, a gente já passou por isso antes, eu já falei algumas coisas para vocês, como a pessoa está se sentindo, onde é que ela mora, quem ela é, as dores e as delícias da vida dela. Leitura habilidade, o que, que é isso? A gente vai ver daqui a pouco. Clareza, consistência, coesão e utilidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um aqui.
Contexto de uso depende do lugar e depende do contexto, como já diz o GIF aqui do Antônio Tabet, do Porta dos Fundos. A gente tem que analisar o contexto da pessoa usuária. Quais são as metas, as tarefas que ela faz, o contexto social, qual que é o estado psicológico de alguém que está indo dar um rolê no shopping e qual que é o estado psicológico de alguém que está indo visitar um parente no hospital. É completamente diferente, mesmo que a pessoa não goste do parente. Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Colaboração, privacidade, temperatura, luz, a interface, além de bonita e intuitiva, ela é fácil de usar? Qual que é o objetivo? Quais são os problemas que a gente vai ajudar a pessoa usuária a resolver? Qual que é o uso? Ela usa dentro do conforto da casa dela ou ela usa como a pessoa usuária para a qual eu escrevi até pouco tempo atrás, em cima de uma moto? Como que ela usa o seu produto? Qual que é a conexão com a internet dela? É com Wi-Fi? É um 3G? É num computador emprestado? Tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora que a gente está escrevendo. Olha como o nosso trabalho é importante. Mais uma vez, lembrando disso. E aí, o que é leiturabilidade, então? Gente, é muito simples. É a facilidade que a pessoa vai entender ali o teu texto. Simples assim. Quanto mais simples a gente escrever, simples no sentido de linguagem simples, melhor, as pessoas vão entender mais rápido. Vamos lá, deixa eu voltar. Uma das estratégias que a gente usa para melhorar a leiturabilidade é trabalhar com bullet points. O que é isso? Você vê uns termos em inglês. São essas bolinhas aqui. Tem duas bolinhas aqui no slide que estão separando os tópicos. Isso ajuda a pessoa a entender que são dois tópicos. Eu trabalho com negrito. Um texto fica mais escuro do que o outro. Eu trabalho com parágrafos. Eu posso trabalhar com uma imagem. Imagina se fosse um bloco de texto tudo junto. Ia ser horrível para ler. E a gente trabalha leiturabilidade aonde? Quando a gente está escrevendo o texto lá para blog, por exemplo, que a gente tem que trabalhar um SEO maravilhoso. E a gente trabalha a leiturabilidade também no nosso aplicativo. Mas é pouco texto, mesmo assim, se for pouco texto, a gente pode trabalhar bullet points, a gente pode trabalhar negrito, a gente pode trabalhar lista e assim por diante. Lista numerada, com passo a passo do que a pessoa precisa fazer, tudo para facilitar a compreensão dela. Então, se a leiturabilidade é a facilidade de leitura, a gente ajuda a pessoa a se manter interessada no assunto e motivada a ler. Isso é muito importante, porque se ela não entende nada, se ela acha que está muito difícil, tchau, tchau, e-commerce, tchau, tchau, site, ela não vai fazer a compra. E aí, milhões são desperdiçados quando a gente não tem um conteúdo intuitivo. Então, o e-commerce, por exemplo, contrata bastante gente aí de UX Writing, né? Bom, temos aqui a leiturabilidade como métrica. A gente tem o índice Flash e a gente tem um índice Flash adaptado para o Brasil. Esse é só um exemplo para vocês entenderem. O adaptado para o Brasil, quando dá um resultado entre 100 e 75, é muito fácil. Então, pessoas que têm, não é idade, hein, gente? Pessoas que têm escolaridade do primeiro ao quinto ano conseguem entender. Quando dá 75 e 50, já fica um texto fácil, já precisa do sexto ou nono ano. 50 a 25 é um texto difícil, já precisa de ensino médio. 2500, muito difícil, precisa de ensino superior. E aí, de novo, a gente tem que lembrar do contexto, do país que a gente vive, da desigualdade social que a gente vive. Então, quando o texto é muito fácil, quando nesse índice aí, nós temos outras métricas, tá, gente? Essa não é a única. Atinge entre 75 e 100, ele é um texto mais fácil para todo mundo ler, inclusive para quem tem ensino superior. Para que eu vou complicar? E aí, mais uma vez, uma frase do Bruno Rodrigues que eu gosto muito. O UX Writer tem que deixar o ego pendurado atrás da porta. Todo mundo que trabalha com conteúdo, na verdade. Se você quer escrever difícil, vai escrever um livro de literatura. E mesmo assim ainda é complicado, porque se você não engajar, a pessoa vai desistir e não vai continuar lendo o teu conteúdo. Então, na minha opinião, linguagem simples deveria ser uma bandeira de todo mundo aí que trabalha com conteúdo. Bom, e aí a gente tem vários sites, alguns sites vocês já devem conhecer, a gente tem o Hemingway, a gente tem uma análise de legibilidade textual, Clarice, tem a calculadora de legibilidade, na planilha do clube do UX Writing tem uma aba só de ferramentas, tem várias ferramentas lá, inclusive ferramentas de leiturabilidade que vocês podem testar o texto antes
e depois que vocês fizeram a nova proposta de conteúdo. Isso é muito legal, porque isso mostra com números que vocês entregaram um conteúdo melhor. Isso é maravilhoso compartilhar com pessoas de produto, porque elas conseguem entender mais fácil o impacto do nosso trabalho. Vocês podem, inclusive, testar o próprio texto de vocês. Olha, o primeiro eu escrevi, deu isso. Tá difícil para as pessoas lerem. Eu vou fazer algumas melhorias e vamos ver qual o resultado. Eu vou fazer mais melhorias. E é aquilo, a versão final, ponto 1, ponto 2, final, né? Porque a gente faz várias versões de conteúdo até aquilo ser aprovado de verdade, né, gente? E aí, com o número, a gente consegue até justificar que a gente trouxe melhor leiturabilidade e legibilidade. E a gente consegue provar o valor do nosso trabalho. Então, a gente precisa, sim, trabalhar com métrica sempre. Falando de clareza, clareza o que que é? Temos aqui a definição do dicionário, que é aquilo que é inteligível, que é fácil de ser compreendido. Temos aqui um exemplo, uma placa de elevador. Avisa aos passageiros, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar. É complicado porque não é todo mundo que tem, não é todo mundo que sabe ler, escrever, ou que lê e que consegue entender. Isso daqui, gente, se essa pessoa não conseguir entender essa placa, ela corre risco de morte, né? Então, por que que a gente não escreve algo como, antes de entrar no elevador, confira se ele está parado no andar, veja se ele está parado no andar, confira se ele está parado. A gente consegue diminuir, inclusive, o tamanho da placa e ser mais assertivo, poupando algumas vidas aí, né, gente? Bom, esse daqui, claro, é uma piadinha, mas eu gosto de trazer. Tem uma placa escrita. Meu terapeuta disse: escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Então, o terapeuta não foi muito claro com a pessoa o que, que de fato ela precisaria fazer. Exatamente. Bom, uma das coisas que são legais na hora que vocês estiverem apresentando o trabalho de vocês é usar um pouquinho de humor. Isso acaba aproximando as pessoas, elas vão entendendo mais sobre como funciona o nosso trabalho. Então, o UX Writing, ele deve prezar pela clareza e pela objetividade, até para a escrita focar na experiência da pessoa usuária, deixando de lado termos rebuscados e, por mais que seja criativo, mas se a pessoa não entendeu, não vai adiantar de nada, né, gente? E aí, mais um trecho que eu acho interessante. Mesmo que um recurso digital pode ser um aplicativo ou um site, tá, gente? Tem um layout atraente. O que é layout? É a tela bonitinha ali. Ele não vai atingir o objetivo se o conteúdo não contribuir para melhorar a experiência da pessoa usuária. Então, como já disse a Tori, o texto pode ser mínimo, mas ele é muito valioso. Então, não adianta a tela ser muito bonita se ninguém está entendendo nada, se aquilo não está claro para as pessoas. Consistência. E aí, quem é que lembra desse GIF aqui? Qual que era a cor do vestido? É azul ou é dourado? É azul ou é dourado? Isso virou aí uma trend do Twitter. A gente tem que facilitar a vida da pessoa. O seu conteúdo ele não pode ser igual a esse vestido. Uma hora ele é de um jeito, outra hora ele é de outro. Vou dar um exemplo para vocês. Se no onboarding, o botão de boas-vindas lá, tá lá, prosseguir. O outro botão, em vez de estar prosseguir, está continuar, a gente já perdeu consistência ali. Se no e-commerce, olha como é importante, a gente acaba perdendo a credibilidade da pessoa. Se no e-commerce está comprar e depois está colocar no carrinho, ou é comprar, ou é colocar no carrinho, para a mesma atividade. São coisas diferentes. E, mas é só um texto, ninguém lê. Será? A pessoa pode ficar com medo de ser um site falso e acabar fechando e você perder uma venda por causa disso. Uma das coisas que ajuda a gente ter a nossa consistência é, claro, um manual de tom e voz, ou guia de conteúdo, ou guia de tom e voz. Tem vários nomes para a mesma coisa. É um documento que fala como a gente escreve, por que, que a gente escreve, quais são as palavras, como que a gente comunica as horas. A gente usa ponto ou não no título, e assim por diante. Se cada vez que você entrar num site que você gosta, por exemplo, ele está escrito com ponto, sem ponto, caixa alta, caixa baixa, fica uma confusão danada. Isso não passa credibilidade para sua empresa, para o seu conteúdo, e você acaba perdendo oportunidades aí de negócio, né? Coesão. Coesão, gente, é o uso correto da gramática para conectar os elementos do texto. E aí, eu coloquei uma musiquinha para vocês no início da aula, que é a música Boa Sorte, da Vanessa da Mata. Essa música não tem elemento de coesão.
Olha que interessante, a gente canta e é isso aí, mas é isso, a arte tem a liberdade poética. Quando a gente coloca essa letra com eh, elementos de coesão, ficaria: "Se é só isso, então não tem mais jeito, porque isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, mas saiba que o que eu sinto por você não mudará". A gente acabou com a letra da Vanessa da Mata, não vai ter como ninguém mais cantar, mas é só para vocês entenderem como faz falta elementos de coesão se esse texto, claro, tivesse um objetivo informativo. Como é uma música, a gente tem aí a nossa famosa liberdade poética. Por último, mas não menos importante, não adianta o texto ser claro, ser consistente, ser conciso, se ele não for útil. E aí, eu sempre gosto de trazer esses dois exemplos aqui. A gente tem na primeira imagem uma caneca de cerveja para duas pessoas, só que elas estão conectadas, então você tem que beber muito junto da outra pessoa, que senão a outra vai tomar um banho de cerveja. E a fechadura labirinto, para mim, é a pior de todas. Imagina você tentando chegar em casa com pressa, tá apertado para fazer xixi, e você tem que passar por todo esse labirinto para abrir a tua porta, ou a pessoa está do outro lado e você tá, abre a porta, eu quero ir ao banheiro, e a pessoa, calma aí que eu tenho que passar pelo labirinto. Obviamente que isso não vai dar certo. Assim como existem esses produtos que são inúteis, o conteúdo muitas vezes ele está ali e não tem utilidade. Então a gente consegue ser mais conciso e entregar só aquilo que a pessoa precisa no momento que ela precisa. No momento da compra, eu dou boas-vindas. Adriana, você comprou o nosso produto, boas-vindas. Incrível, tá aqui o produto. Ó, se você quiser cancelar, Adriana, toma esse textão aqui que eu tô te ensinando como é que cancela. Aí a Adriana fala assim, cara, eu acabei de comprar, eu não quero cancelar isso. Eu tô dando um conteúdo que não é útil para a Adriana naquele momento. Ele deve existir, mas não naquele momento. Isso é só um exemplo, entre outros, né? E aí, a gente tem que entender se o produto é realmente útil para a pessoa usuária, se ele tem um propósito, se ele resolve um problema de verdade. E essas perguntas a gente pode também fazer com relação ao nosso conteúdo. Há alguns entregáveis que eu vou sugerir que vocês estudem depois da nossa mentoria. Isso é só alguns, tá? E é muito importante que vocês estudem, porque se vocês estão entrando agora numa empresa e aí o PD, designer de produto, fala assim, deixa eu dar um exemplo da Aline aqui. Aline, faz um modal para mim. O que, que você acha? A pessoa, o que, que é modal? Não se desespera. Pesquisa isso antes, veja exemplos. No curso que eu dou, no UX Writing na prática, a gente passa por todos esses exemplos aqui, mas vocês têm plenas condições de pesquisar na internet. Bons exemplos e exemplos às vezes não tão legais. Então, a gente tem título e descrição, que vocês já viram, o caso lá da Apple, o título da Alpine Estelar com a descrição. Microcopy, que é o texto menor. A gente tem textos de feedback, a gente tem aquele texto quando não está acontecendo nada naquele momento, porque a pessoa acabou de fazer o cadastro, ela vai entrar no carrinho dela, o carrinho de compras, claro, não tem nada, é o status vazio. A gente pode utilizar aquele espaço para algum objetivo. A gente pode dar um cupom de desconto para a pessoa, para incentivá-la a fazer a primeira compra. A gente pode sugerir algum conteúdo interessante. A gente escreve para chatbot? Sim, a gente escreve. É um mercado muito legal que dá muitas oportunidades de trabalho. Então fica a dica para vocês estudarem também. A gente também faz revisão? Sim, mas eu coloquei de propósito lá no final da lista. Por quê? Porque o nosso trabalho não é ser revisor, gente. O nosso trabalho é tudo isso daí que vocês já viram e muito mais. A gente também faz revisão, mas o nosso trabalho não é só esse. Se fosse só esse, nós seríamos revisores. A gente também dá palestra e faz facilitação, trabalha com UX Research aí para fazer roteiro de pesquisa. Muitas vezes a gente faz sozinho, porque às vezes nem tem uma pessoa UX Research no nosso time. A gente também trabalha fazendo pesquisa e assim por diante. Bom, não dá para ler tudo, mas vocês vão poder conferir depois lá no PPT. Alguns métodos de pesquisa. Aqui nós temos o GIF da Nazaré Confusa, que é uma personagem da Renata Sorrah, que tem umas fórmulas matemáticas passando pela cabeça dela, por isso o nome Nazaré Confusa.
Como que a gente faz pesquisa para tentar escrever um texto mais assertivo? A gente faz o benchmarking, que é a pesquisa de possíveis concorrentes. Como é que os nossos concorrentes estão se comunicando? A gente faz pesquisas quantitativas e qualitativas. Quantitativas a gente mira na quantidade de pessoas que vão responder, então a gente tem um exemplo dos formulários, e a qualitativa a gente mira na qualidade, então a gente faz entrevistas com 5 pessoas. Depois vocês vão entender o porquê das 5 pessoas quando vocês começarem a estudar mais o UX design. Tem o teste close, que é muita gente chama de teste fechado também. A gente pede, tem duas opções, na verdade. A gente pode sugerir algumas palavras para a pessoa preencher o espaço que está ali, o famoso complete com a palavra, ou a gente pode não dar nenhuma opção e pedir para ela preencher com a palavra que ela acha que faz mais sentido. E a gente faz isso com algumas pessoas usuárias. No final, a gente tira um relatório e vê quais foram as palavras mais utilizadas. Isso ajuda muito. Eu já fiz teste close pelo WhatsApp. Foi muito legal. Então, você não precisa, às vezes, ter aí uma super tecnologia. O teste marcador, quem aí, de novo, pegou os anos 90, a gente usava aqui o marca-texto. Estou mostrando na tela uma canetinha verde que a gente marca texto. O marcador vem daí, gente. A gente pede para a pessoa, usuário, isso pode ser presencial com o marcador, ou a gente pode pedir para a pessoa utilizar numa plataforma cores diferentes para marcar. E aí, para marcar o quê? Depende do seu objetivo de pesquisa. Marcar o que foi útil ou o que não foi útil. O que é fácil de entender ou o que não é fácil de entender. Aquilo que ela tiraria e aquilo que ela deixaria. É muito legal esse tipo de teste, porque, de novo, a gente reúne algumas pessoas e aí a gente mostra para os nossos stakeholders, que são as pessoas que que a gente consulta, né, que tem poder de decisão daquele projeto, que a gente fez o teste, que a gente não escolheu aquela palavra de vozes da nossa cabeça. A gente fez o teste, a gente fez pesquisa com as pessoas usuárias e aqueles termos são mais úteis, são mais fáceis de entender, eles utilizam no dia a dia. Onde é que a gente pode pesquisar além de tudo isso? Onde, pessoal? Alguém tem aí uma dica? Como as pessoas. Pode pesquisar no Google Trends, que são as tendências do Google. A gente pode pesquisar nas redes sociais, no Reclame Aqui. Quando a pessoa está furiosa com a marca, quais palavras ela usa? Caixa de comentários, tem vários lugares interessantes. Os comentários e as avaliações das lojas de aplicativo, do Google Play e da App Store, e assim por diante. Então, a gente tem vários lugares para a gente pesquisar antes propriamente da gente fazer a pesquisa com as pessoas usuárias. Do Twitter, e aí todas as redes sociais, né? Um prato cheio. YouTube é maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso, inclusive, para a gente fazer benchmarking, para a gente achar as telas dos nossos concorrentes, porque sempre tem alguém ensinando a fazer um tutorial ou ensinando a usar o produto. E a gente, claro, pode pesquisar pela data, qual a data que é mais recente, e aí isso ajuda a gente demais, tá? Isso aqui são só algumas, vocês já trouxeram outras aí maravilhosas. E aí eu vou trazer uma pergunta para vocês. Por que a Netflix desenvolve capas diferentes para os filmes e para as séries? Vocês já repararam nisso? E o que isso tem a ver com o nosso trabalho de UX Writer, né? Alguém aqui tem uma sugestão para testar? E para testar o quê, Flávio? Tá certo, mas o quê? Flávio ou outra pessoa que quiser responder. Experiência, quem se interessa por uma capa, reparei, sempre caiu achando que é filme diferente. Uhum. Receptividade. E assim vai. Bom, já responderam aí. Por quê, gente? E aí, um próprio texto da Netflix, do blog deles. Para garantir que possamos fornecer a melhor experiência possível e para uma tomada de decisão baseada em dados, eles fazem o famoso teste A/B. São duas opções que têm algumas variações. Variação pode ser de conteúdo, pode ser de imagem. No caso deles, é o conteúdo que envolve a imagem e o texto. E aí eles conseguem testar novas ideias em produção, porque UX é assim, a gente testa, enquanto o carro está andando, a gente troca o pneu. E aí eles conseguem tomar decisões mais assertivas de acordo com o país que a pessoa mora, com o gênero da pessoa, com as preferências dela, a forma como ela consome. Tem vários fatores que interferem. Mas o que tem a ver com o UX Writing? Muita coisa. Vocês podem
inclusive, propor no trabalho de vocês, vamos fazer um teste AB para a gente ver qual o texto que vai converter mais, que vai vender mais. Vamos fazer um teste AB na FAQ, para ver qual a FAQ que vai ter uma avaliação mais positiva, sinal que as pessoas resolveram o problema delas. Vocês podem propor isso. E é maravilhoso quando a gente começa a propor teste e quando a gente baseia o nosso conteúdo em dados, em métrica, porque a gente consegue provar de novo o valor do nosso trabalho. A gente tem aqui um teste que eles fizeram, inclusive eles botaram lá no blog, tá, gente? O The Short Game, esse filme, ele tem 3 capas. O que era o default? Default é aquela opção que nasceu, a principal. Aí eles fizeram o teste ABC, no caso, né? Porque tem o default e tem o A e o B. Aí eles fizeram, para a opção da segunda, eles tiveram 14% de cliques a mais. Para a célula 3, eles só tiveram 6%. Qual que ganhou? Com certeza, a B ganhou. Então, eles ficaram alternando entre a A e a B, para o que fazia mais sentido para o objetivo deles. Alguns dados que ajudam a Netflix a criar soluções inovadoras. Categorias assistidas, dias e horários que as pessoas acessam a plataforma, dias e horários de maior engajamento, uma coisa é acessar, outra coisa é o tempo maior que as pessoas ficam lá. Tempo médio de reprodução, horas de visualização na semana, no mês, no final de semana. Conteúdo assistido versus o conteúdo abandonado. Conteúdo abandonado, conteúdo que as pessoas botaram na playlist do Minha Lista. O que é o Minha Lista? É aquela lista principal que você quer assistir futuramente. Conteúdo por país e continente, conteúdo mais assistidos por gênero, idade, localização, conteúdo que tem a ver com diretores, elenco, equipe técnica que são mais assistidos. O Adam Sandler tem muitos filmes na Netflix. Por quê? Porque ele é um ator que faz muito sucesso naquela plataforma. E a Jennifer Aniston faz vários pares românticos com ele. Por quê? Porque os dois têm uma química muito legal, eles são ótimos atores, a gente não está aqui para questionar isso, mas a Netflix sabe que eles fazem sucesso. Então eles fazem um filme, às vezes bobo, comédia romântica, mais um, porque eles sabem que vai converter. Mas por que eu e o UX-Writer temos que saber de tudo isso? Porque você pode levar tudo isso em consideração na hora de propor métricas, na hora de, inclusive, escrever o conteúdo. Agora nós vamos falar sobre microcopy. Se a gente leva em consideração tudo isso, quais são as soluções inovadoras que a Netflix criou? Ela fez uma home personalizada. O que é a home? É a tela principal quando você abre o aplicativo ou o site. Ela faz lista de recomendações de tipo de conteúdo, por tema, por duração de conteúdo, top 10 nacional e internacional. Tá vendo esses nomes? Esses nomes a gente sugere, a gente cria. Top 10, Top Brasil, mais assistidos. Vocês vão ver outros exemplos aqui que eu vou trazer para vocês. Essa aqui é a home. Tá vendo que a home já é personalizada de acordo com os comportamentos. A home, a gente como UX Writer, a gente não vai sugerir nada novo. Home é home, certo? Agora, nas outras, a gente pode, com certeza, sugerir, porque aí vem os nomes das categorias. Mas nesse caso, minha lista. A gente está personalizando com esse título. Minha lista. A gente pode sugerir. Tem trabalho de UX Writer aí. Assistir novamente. E aí, todos esses conteúdos eu, inclusive, indico, gente. O Explicando é uma série muito boa da Netflix. Mais algumas categorias interessantes. Ó. Continuar assistindo. Por que tem o como? Para saber em qual perfil você está, exatamente, Aline. A gente precisa localizar a pessoa, o status do sistema. Vocês vão ver que isso é uma das heurísticas, né, que a gente tem, as heurísticas de Nielsen. As heurísticas de Nielsen são como se fossem os mandamentos, os bons mandamentos aí. Fica a dica para vocês estudarem também a visibilidade do sistema. A gente precisa falar que aquela lista é daquela pessoa. E eu errei, eu estou no perfil errado. Deixa eu voltar para o meu perfil, então. Por que ainda tem isso? Tem um outro problema que pode acontecer quando uma pessoa que não é a Ale tocar para continuar assistindo a série dela. Vai mudar as métricas do usuário, sim, e vai causar, gente, uma insatisfação no usuário anterior. Como assim você assistiu, agora eu não sei mais aonde eu tô? E você ainda vai me dar spoiler? Você vai me contar o que aconteceu na série? Tem gente que não gosta disso. Então, a gente acaba prejudicando a experiência quando a gente utiliza um usuário que não é nosso. Então, tem tudo isso que já foi mapeado.
Outro título bacana, principais escolhas para a Lê, para a Gabi. E olha, as escolhas são completamente diferentes. Olha como o UX Writer pode brilhar. A gente pode sugerir nomes de categoria, né? Então, olha as minhas playlists aqui. Comédias stand-up irreverentes. Inclusive essa da Ana Gepke, que é maravilhoso. Filmes repletos de suspense. 30 minutos para rir. É um comportamento de tempo, porque eles sabem que eu gosto de comédias curtas, então eles já botaram 30 minutos para rir. Tem o tempo e tem como eu vou me sentir ali. Filmes e séries europeus, filmes alto astral. Eu não gosto de ver filme triste quando eu tô triste, gente. Eu gosto de ver uma coisa alegre. Então eles já sabem disso, então eles botam filme alto astral. Maravilha. Quem precisar sair agora pode assistir a gravação. E quem tá aqui e quiser assistir a gravação depois também não tem problema. Melhores amigas, filmes e séries. Eu gosto muito de ver esse tipo de temática. Então, são trechos e títulos que podem parecer bobos e irrelevantes, mas não são. Isso pode, inclusive, ajudar a pessoa a se organizar e ajudar a converter, a gente ter mais horas assistidas, quando a gente faz um título que faça sentido para a pessoa usuária. Bom, aí aqui a gente tem mais playlists. Séries emotivas, escolha pelo mood do momento, como a pessoa está se sentindo no momento, Rafaela, exatamente. Séries emotivas, séries sobre luta contra o sistema, séries espirituosas sobre amizade, séries aclamadas pela crítica. Vocês vão perceber, pelas imagens, que algumas séries se repetem. Então, muitas vezes a Netflix faz isso. Uma mesma série ou um mesmo filme acaba aparecendo mais. E vocês repararam que tem muita playlist de série, não tem muita playlist de filme? É um outro comportamento meu. Eu assisto muito mais séries do que filme. Então, eles também priorizaram isso ali na hora de me sugerir. Olha a playlist da minha irmã. Só reality show, gente. Reality shows, talk shows, programas de variedade. Amor na era da internet. Séries emocionantes. Porque você viu Casamento às Cegas, Japão. Porque você viu Brincando com Fogo, Brasil. Olha que interessante. Porque você viu Toma Outra Coisa. Comportamento do usuário. A gente está falando, você vai gostar. Acredita em mim, você não vai perder seu tempo. E a gente, de novo, quando a gente sabe quais são os dados, quais são as métricas, a gente pode usar isso a nosso favor para sugerir nomes de categoria. Olha que interessante. Foi exatamente o que eles fizeram aqui. Mais um. Assista em uma noite. Tem gente que não gosta de ver filme grande, de ver série grande. Tem gente que gosta de ver para relaxar. Olha o mood aí. Assista em um final de semana. Minha irmã trabalha muito durante a semana, assim como todos nós. Então a gente às vezes não tem tempo de ficar acompanhando série. Então, ó, esse final de semana aqui você dá conta da série. Conexões humanas, aí já tá indo mais para. E também, conexões humanas tem casais em crise, é maravilhoso, né? Ou seja, mais reality show também. Tá faltando conexão humana nesse caso aqui. Mais alguns cases de sucesso, então. A gente tem aqui o Google, o Google de passagem, para a gente verificar se aquele check está habilitado ou não, se a gente pode boocar ou não, se a gente pode agendar ou não. Quando eles mudaram o Book a Room para Check Availability, ou seja, não é alugue um quarto, é checar a viabilidade para ver se ele está disponível ou não. Eles aumentaram 17% a conversão. E aí eu gostaria de saber por que, na opinião de vocês, eles subiram a conversão. Porque eles trocaram a microcopy do botão. Imagina 17% a mais para o Google, hein, gente? Quantos milhões não foram, hein? Porque ficou mais claro a ação para o usuário que vai fazer. Aline, Samantha, ficou mais direto? Uma pergunta. Marcelo, checar a disponibilidade tem um comprometimento menor do que reservar. Parabéns, Marcelo, você acertou. Exatamente. Quando você fala reserve, opa, mas eu não quero reservar ainda. É um comprometimento menor. Você não está. Gente, tem uma frase muito maravilhosa que é quando a gente está entrando, a gente está vendo a vitrine de uma loja e aí o vendedor fala assim: entra aqui, sem compromisso. O que é sem compromisso? É literalmente isso, você não está se comprometendo a nada, você só está dando a famosa olhadinha. Aí você acaba entrando e no final você compra, muitas vezes. E aqui é o famoso, só estou dando uma olhadinha, estou olhando se está disponível ou não, não vou alugar, não vou reservar ainda, preciso consultar outras pessoas, inclusive as minhas finanças. Outro exemplo é da Apple Podcasts, de novo, olha só que interessante, às vezes a gente quer ser diferentão, e a gente acaba perdendo conversão.
A Apple Podcasts, ao contrário do verbo seguir, ela usava o verbo se inscrever. De novo, a gente tem a mesma questão. Quando a gente se inscreve, a gente está se comprometendo mais do que quando a gente segue. Por quê? Olha só o contexto cultural e social, como faz diferença. Vocês devem estar pensando assim, mas eu me inscrevo no canal, não pago nada. Sim, aqui no Brasil, gente. Só que lá fora, eles encaravam o verbo inscrever. Isso, detalhe, isso ficou por 15 anos, tá? É importante falar, por 15 anos. Eles encaravam o botão se inscrever como se eles tivessem que assinar e pagar alguma coisa. As pessoas não querem pagar. E aí, quando eles mudaram o botão, gente, eles tiveram um aumento de 47% de conversão. Vocês têm noção? 47%? Agora, demorou 15 anos, né? Então, às vezes, fica aí o meu alento para você, gente. Às vezes, não vai ser do dia, não vai ser do dia para a noite, não vai ser no mesmo mês, às vezes não vai ser no mesmo ano que você vai sugerir alguma coisa e a empresa vai falar, tá bom, vamos fazer um teste, vamos mudar. Aí nós temos uma pergunta aqui da Flávia. Alê, para testar isso é só teste AB? Pode ser teste ABC, a gente pode fazer uma pesquisa quantitativa num formulário para pedir para a pessoa sugerir qual palavra ela gostaria para aquela ação específica. Também a gente pode fazer uma entrevista, um teste de usabilidade com 2 fluxos diferentes, um que tem, nesse caso, o verbo inscrever e outro que tem o verbo seguir, e a gente pergunta para a pessoa, o que você acha que vai acontecer quando você tocar nesse botão? Deixa a pessoa falar. Isso é maravilhoso, gente, porque às vezes a gente quebra a cara, mas é num bom sentido. Antes da gente lançar o produto para todas as pessoas que estão ali, tá? Para a gente ir além do UX Writing, além de tudo que a gente viu aqui, de ter uma base sólida de UX Design, da gente saber de dados, saber de métrica, saber os objetivos de negócio, quais são as restrições, o que a gente pode ou não pode falar, como falar, já tem muita coisa boa, né? Fazer pesquisa, mas ainda tem mais umas coisas legais. A gente tem que entender diferença de língua e linguagem, semântica, estudar sobre linguagem simples e inclusiva, cultura da convergência e cultura da participação. O que é isso? Vale a pena vocês pesquisarem, porque isso produz conteúdo, isso interfere, inclusive, no nosso conteúdo. Arco narrativo, arco do personagem, jornada do herói. Meu Deus, até aqui? Sim, até aqui. A gente precisa entender sobre a jornada do herói para o storytelling. Falando agora sobre migração de carreira, algumas dicas que eu gostaria de trazer para vocês. Se vocês já estão na carreira, mesmo assim faz sentido vocês prestarem atenção. Migração de carreira não é receita de bolo. Como eu falei para vocês, algumas pessoas vão migrar rápido, outras não vão migrar rápido. Mas tem alguns ingredientes que ajudam a gente. Quais são esses ingredientes? Hard skill, soft skill, networking e marca pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui. Hard skill são as habilidades da profissão, que muitas vezes vocês já têm, porque muitos de vocês já trabalham com conteúdo. Escrever, domínio da língua portuguesa, vou dar um spoiler para vocês, contar um segredo. Ninguém tem. Todo mundo erra uma vírgula, alguma coisa, fica assim, tem acento? Poxa, ideia faz muito mais sentido com acento. Pois é, a ideia não tem mais acento. E assim por diante. Métodos de pesquisa de UX Research, métodos de teste, dados, métricas, muito do que eu passei aqui para vocês, ferramentas para testar a leiturabilidade, a clareza, tudo isso, gente, são hard skills que vocês podem aprimorar em cursos, em cases de estudo e assim por diante. Soft skill já é um pouco mais complicado, que são habilidades comportamentais. E aí, atenção pessoal, mais de 25 anos aí, 30, 40, 50. A gente trabalhou muito mais soft skill do que o pessoal que é novinho, porque a gente já está no mercado de trabalho há muito tempo. Então a gente tem esse diferencial ao nosso favor. Eu trabalho desde os 13 anos. Vida de proletário começou cedo. Então, trabalho em equipe, comunicação, resiliência, empatia, humildade, parceria, são habilidades que a gente vai exercendo ao longo da vida. Você não precisa ter uma ótima comunicação, subir num palco e dar uma palestra, como se não fosse nada, para você achar que você tem uma boa comunicação. Pessoas introvertidas podem ser boas comunicadoras, dentro do mundo delas. Não tem problema. E aí, como é que a gente exerce isso? A gente também exercita isso em cursos, fazendo networking,
participando de mentoria, de evento, tá? Adriana, Ale, vejo muitos cases com hard skills, mas como mostrar suas soft skills em um estudo de caso? Vamos dar um exemplo. Quando você está contando sobre o seu estudo de caso e você fala que você fez um trabalho em equipe e você conta um pouquinho dos desafios que você teve, a soft skill que vai te ajudar a vencer esses desafios. Vou dar um exemplo. Olha, eu propus para a gente fazer um teste de conteúdo antes da gente entregar o conteúdo para as pessoas usuárias. Mas eu encontrei uma certa resistência, porque falaram que a pesquisa, que o teste não seria necessário. Afinal, era só um textinho, etc. e tal. Só que aí eu expliquei um pouquinho para as pessoas que estavam lá comigo, inclusive para pessoas que não são de UX, o que, que é o teste, por que, que o teste é importante. E no final a gente conseguiu fazer o teste e a gente trouxe ótimas descobertas, a gente entregou um conteúdo que fazia muito mais sentido para a pessoa usuária, e aí a gente conseguiu os nossos objetivos, a gente bateu a nossa meta, a gente reduziu a fraude, a gente aumentou as vendas. Da forma como eu contei aqui resumida, vocês já perceberam quantas soft skills estavam envolvidas aqui? Comunicação, trabalho em equipe, negociação, são só alguns. Aí a pessoa recrutador ou uma outra pessoa fala assim: nossa, que legal, então você conseguiu vencer bem esse desafio. Qual foi a parte mais legal desse case? Ah, a parte mais legal foi conversar com as pessoas usuárias. Eu adoro pesquisa. Quando você fala isso, tem um pouco de hard skill, mas também tem um pouco de soft skill, porque é a sua capacidade de se comunicar com as pessoas usuárias, é a sua empatia, de se colocar no lugar delas. Então, aí, a gente já começa a perceber, na própria apresentação do case, por escrito ou não, que a pessoa trabalhou essas soft skills. Tem livro, tem curso disso, mas é na prática mesmo que a gente consegue, fazendo cases, né, e no mercado de trabalho que a gente consegue desenvolver isso. Networking. O que é networking, gente? São as conexões. Não deixa para fazer contato só no final, só quando vocês já migraram de área, quando vocês estão. Ah, eu estou no cargo que eu quero, agora que eu vou conhecer as pessoas. Não, gente, isso ajuda a gente a receber ajuda e a oferecer ajuda desde o início. Ah, mas quem sou eu para ajudar? Cara, você é muita coisa, você já estudou muita coisa, você já trabalhou com muita coisa. Você está aqui hoje entrando em contato com o UX Writing, muitas pessoas nunca entraram em contato com o UX Writing. Vocês já vão poder explicar, por exemplo, a diferença de copywriting e UX Writing. Então, você já tem algo para ensinar. A gente sempre tem algo para ensinar. É isso que a gente tem que lembrar e levar em consideração na hora de se conectar com as pessoas. E é muito importante, gente, network não é só sugar, não é só receber, 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 receber. A gente precisa também se doar, ajudar as pessoas da forma como a gente consegue, claro, né? Algumas pessoas têm mais tempo, outras têm menos. Segundo pesquisa do LinkedIn, é tendencioso, sim, porque o LinkedIn está falando que eles são a maior rede profissional do mundo. Mas existem outras áreas, outros sites que também falam isso. A gente tem 774 milhões de pessoas usuárias em 200 países. O melhor lugar para fazer networking, na minha opinião, é o LinkedIn, além dos eventos e dos cursos. Isso ajuda porque é muito melhor do que a gente depender de plataformas de recrutamento. Plataforma de recrutamento, a Goop e várias outras, muitas vezes a gente não consegue passar de fase, como se fosse num videogame. E às vezes boas oportunidades acabam indo embora porque a gente não teve uma candidatura simplificada, que é inclusive uma das ferramentas que o próprio LinkedIn oferece. No LinkedIn tem gente falando mentira, tem gente com discurso de coach, tem gente, tem coisa ruim em qualquer lugar. Mirem nas coisas boas. Na minha opinião, tem mais coisas boas do que coisas ruins. Se aquela pessoa posta um conteúdo que não te faz bem, para de seguir a pessoa. Muitas vezes bloqueia a pessoa. Da mesma forma que assim, eu sou júnior, eu só vou adicionar quem é sênior. Não, gente, adiciona todo mundo. De novo, todo mundo tem algo para ajudar, tem algo para ensinar e assim por diante. Eu vou adicionar só UX Writer? Não, você pode adicionar UX Design, pessoas que trabalham com tecnologia de uma forma geral, que trabalham em outras áreas que é de interesse de vocês, porque senão a gente fica muito numa bolha, a gente acaba às vezes perdendo oportunidades. Mais uma dica boa. Quem deu essa dica foi a Geis Alves, que é membro lá do clube. Ela fez uma lista
de competências para vocês incluírem no LinkedIn. Tem alguns... O que são as competências? É a forma do LinkedIn trabalhar o SEO, a busca por palavra-chave. Tem uma lista aqui, vocês vão poder consultar depois. Vou dar uma lida rápida aqui para vocês. UX Writing, Copywriting, Figma. Ale, mas eu não sou mestre no Figma. O que é Figma? Tem curso de Figma, vocês vão entender. É uma ferramenta que a gente usa para desenhar as telas, escrever nas telas. É a principal atualmente. Tom e voz, acessibilidade, etc. Você não precisa colocar a competência só quando você tiver fera naquele assunto. Você está estudando bem? Já pode incluir. É só você ser sincero, ser transparente lá no seu processo seletivo. Eu vou mostrar para vocês onde é que fica essas competências, porque o LinkedIn, ele confunde um pouco, tá? Vocês vão poder depois copiar e colocar lá no LinkedIn de vocês também. Aqui a gente tem uma foto de perfil, que é a mesma foto que eu uso há muitos anos, preciso renovar minha foto. A gente tem uma capa, tem esse emoji que eu uso muito nas minhas artes de redes sociais e tal. Aí aqui a gente tem o título, que tem o título que eu falo que eu sou UX Writer no Mercado Livre, Mercado Pago, as outras formas de eu me apresentar, eu falo que eu sou fundadora do clube, o que fizer sentido para você, você coloca. Tem aqui as informações de contato. Você consegue colocar o seu site, o link do seu portfólio, o seu celular, o seu e-mail. Gente, por favor, botem o e-mail, pelo menos. Não quer botar o celular? Botem o e-mail. Só assim que as pessoas vão encontrar vocês, porque muitas vezes não é todo mundo aqui que entra no LinkedIn todos os dias. E se uma pessoa recrutadora entrar em contato com você agora, não agora porque é feriado, mas entrou em contato na sexta-feira, você só vai ver a mensagem dela na sexta-feira que vem. Já era, a entrevista era na segunda. Então, não percam a oportunidade. Coloquem um e-mail e, se possível, o telefone de vocês, se vocês se sentirem confortáveis para isso. Esse aqui é bem tranquilo, é só editar aqui em cima. O LinkedIn também mostra as estatísticas. Aqui ele está falando que nos últimos 7 dias, o meu perfil teve uma queda de acessos. Ele me mostra isso. Por que ele me mostra isso? Comparando com os outros 7 dias. Isso é muito comum, porque nos anteriores eu postei alguns conteúdos que foram muito compartilhados. Essa semana eu não postei nada, então claro que vai cair. Então vocês também têm que entender as métricas com senso crítico e falar, cara, tá tudo bem, entendeu? Ok, você está me mostrando isso, mas eu sei o contexto, vida que segue. Na parte de destaque, se você cria conteúdo como eu, você pode destacar alguns conteúdos que fazem sentido. Se você não cria, tá tudo bem. Você pode colocar um certificado como destaque, você pode colocar o seu portfólio como destaque, entre outros links que fazem sentido. Lembrando que hierarquia da informação. Só os 3 primeiros que vão aparecer. Vocês perceberam que a pessoa precisa clicar na setinha para ela conferir o resto. Olha só. Isso aqui, quem garante que a pessoa vai tocar? Então, vocês têm que ter claro que os 3 primeiros são os mais importantes. Ale, a gente pode mudar? Sim, a gente pode clicar no lápis e alterar a ordem dos destaques, excluir, incluir outros. Não vai dar para eu dar uma aula de LinkedIn aqui, depois a gente pode até marcar uma, que aí eu ensino para vocês o passo a passo. Todas as atividades, isso aqui é muito importante. Por quê? Às vezes a pessoa não posta nada. Nada no sentido de preconceituoso, nada de discurso de ódio, mas ela curte e ela comenta e ela reage com risadas, etc., conteúdos de outras pessoas. As pessoas que estão trabalhando com recrutamento e seleção, elas vão dar uma olhadinha nisso, vocês podem ter certeza. E aí, muito cuidado, gente, porque criar conteúdo na rede social não é só o conteúdo que você posta, é o conteúdo que você reage, que você comenta, que você compartilha. Então, muitas vezes, você não precisa criar algo, você pode só compartilhar conteúdos que você acha útil. É uma forma de você se posicionar na rede. Se você compartilha coisas que ajudam as pessoas, que inspiram as pessoas, que mostra os seus interesses, você já está se posicionando, perceberam? É uma linha bem sutil aí. Bom, eu já deu 9 horas, mas quem é meu aluno ou me conhece um pouquinho sabe que eu sempre passo do horário, o Vinícius mesmo sabe. Vinícius, me desculpa, eu estou acabando. Continuando aqui, a gente tem o sobre. O sobre, a gente tem o ver mais. Por que eu não vou tocar no ver mais? Porque é de propósito. Perceberam que o sobre, a gente é como se fosse a nossa biografia, só que só aparece 3 linhas.
Se só aparece 3 linhas, eu preciso colocar o do conteúdo mais importante para o menos importante. Então, aqui tem uma estrutura que eu recomendo que vocês utilizem. Essa estrutura eu peguei num artigo da Sheila Lima, que é uma UX Research, criadora de conteúdo muito engraçada, muito criativa. E ela fez um artigo que se chama Como ter um perfil de UX designer no LinkedIn. Esse artigo eu vou mandar para vocês também. Ele me ajudou muito lá no início, e eu recomendo que tem o beabá, gente. Tem ali o passo a passo. Algumas coisas você não precisa seguir, outras você pode seguir. E aí ela fala, fala sobre o seu propósito. E aqui eu boto, meu propósito é co-criar experiências que causam impacto verdadeiramente positivo para o negócio, para as pessoas, usuários e para um mundo melhor. E aí, a próxima informação é onde eu estou atualmente. Onde eu estou? Eu estou no Mercado Livre. Beleza. O resto, onde eu estudei, os cursos que eu fiz, se a pessoa não quiser ler ali no sobre, não tem problema, porque eu estou contando embaixo. Onde? Aqui. Tá vendo essas principais competências? Elas estão aparecendo aqui. Isso é uma novidade do LinkedIn, não tinha isso. São as competências que a gente destaca lá embaixo. Depois vocês vão ver. Na parte de experiência, aqui basicamente a gente inclui os lugares que a gente trabalhou, trabalha, e a gente vai colocando por tópicos. Ah, então dá para usar as boas práticas de UX Writing na hora que eu estou fazendo o meu próprio perfil no LinkedIn? Claro que dá. A gente pode trabalhar por tópicos. E, de novo, olha que interessante. A gente tem aqui o famoso ver mais. E aqui é mais sofrido, porque aqui são só 2 linhas, não são nem 2 linhas, é uma linha e meia. Então, na hora que vocês colocam as atividades que vocês estão fazendo na empresa de vocês, André, essa dica é especialmente para você, mas serve para todo mundo. O André falou que está trabalhando na área de conteúdo, mas ele não está trabalhando ainda como UX Writer, mas ele vai fazer algumas atividades de UX Writer, não vai? Então ele vai enumerar, colocando as atividades de UX Writer no início da lista dele, para aparecer melhor. Entendeu? Simples assim, estratégia, gente. Poxa, no meu trabalho de copywriter eu fiz algumas coisas de UX Writing. Se o seu objetivo é migrar para UX Writing, bota as coisas que você fez de UX Writing em cima e vai descendo, colocando aquelas atividades que eram mais corriqueiras, que você não fazia muito, e etc e tal. Facilita para o recrutador, facilita. Bom, isso serve para tudo. Ale, mas eu não faço nada de UX, mas faz conteúdo? Bota as atividades de conteúdo, tá? Continuando, aqui tem todas as experiências. O que é isso aqui? Esse monte de figurinha aqui, Ale? São os links que a gente inclui aqui. Vou dar um exemplo aqui da... A gente inclui aqui. No meu caso, eu vou clicar no lápis, tá, gente? Olha o tamanho do texto. Olha como não aparece quase nada. Estão vendo, né? Só aparece uma linha e meia, o tanto de coisa que eu já botei lá. Aqui embaixo, eu coloquei o post que eu fiz para anunciar que eu tinha entrado no Mercado Livre. Se eu quiser colocar mais uma coisa, eu clico no lápis de novo, vai abrir de novo. E aqui eu vou colocar aqui embaixo, ó, adicionar mídia. Tá bem lá embaixo, gente. No adicionar mídia tem a opção de adicionar link e carregar mídia. Qual que é a diferença? Se for carregar mídia, eu vou colocar uma foto, uma arte. O link é mais interessante porque é o link de alguma coisa. Pode ser de um post de blog, pode ser pode ser de alguns cursos que você fez dentro da própria empresa, pode ser de um post do próprio LinkedIn e assim por diante. Aí a pessoa vai clicar ali e vai conferir um pouco do teu portfólio. Você pode fazer isso, porque isso facilita. Ah, mas tem o link do meu portfólio, para que eu vou colocar ali? De novo, quanto mais você facilitar a vida da pessoa que está consumindo o seu conteúdo, melhor. A gente precisa destacar. Bom, fechando aqui, eu também teria a opção de tocar aqui e subir, por exemplo, o meu cargo de professor para colocar em destaque. Não é o que eu vou fazer, porque eu não quero, mas eu posso simplesmente mover aqui. Muito importante, consistência também na hora de escrever o perfil. Se a sua última experiência está em bullet points, está em lista, você vai fazer isso em todas as outras experiências. Meu Deus, mas eu trabalho há muitos anos. É isso, vai com calma, porque o LinkedIn a gente não arruma do dia para a noite. A gente arruma
Em vários dias. Eu perdi a conta de quantas vezes eu escrevi o meu sobre, gente. Quantas vezes? Eu mudei muito e mudo até hoje, porque conteúdo é teste, inclusive no nosso LinkedIn. Mas o que eu posso falar para vocês? Tá, formação acadêmica. Aí, tem algumas pessoas que fazem o curso na Gama Academy, por exemplo, e botam na formação acadêmica. É uma formação acadêmica? Não é, mas eu entendo por que as pessoas fazem isso. Por quê? Aqui em cima vai aparecer onde você estudou por último. E chama a atenção da pessoa recrutadora. Ah, é júnior, mas pô, fez um curso na Gama, legal, ou fez um curso na Daystarter, que interessante. Ok. Faz sentido como uma forma de chamar a atenção, mas não é o correto. Então, depois que você conseguir entrar na área, faz sentido você corrigir isso para ficar mais adequado, né? Aqui, eu posso simplesmente colocar que eu fiz letras na Veiga de Almeida e só. Só que o que eu quis colocar? De novo, trabalhar SEO, trabalhar a palavra-chave. Eu botei as áreas de estudo, língua portuguesa, linguística, gramática, ortografia, porque eu sei que isso é importante para minha área, gente. Eu botei o tema da minha monografia, eu botei a nota que eu fiz, eu botei as atividades, que eu participava de um grupo de poesia, eu botei um monte de coisa. Botei, inclusive, a foto do meu diploma. Para pós, por exemplo, eu simplesmente copiei e colei todas as matérias que eu estudei na minha pós e tudo isso se transformou em palavra-chave. Simples assim. Então vocês podem fazer isso na formação acadêmica de vocês. E isso ajuda, porque as pessoas falam assim, tá bom, não trabalha na área, mas olha quantas coisas legais essa pessoa já estudou. E eu peguei essa dica de um colega meu de pós. Então é legal a gente estar no LinkedIn e ver como que as pessoas se vendem, como que as pessoas se apresentam também, se faz sentido para a gente seguir essa estratégia ou não. Nas licenças e certificados, aqui a gente tem 2 cursos que eu estou fazendo no momento e a gente tem um que eu já fiz. Por último, né? Tem vários cursos aqui, mas o que eu fiz por último foi de design inclusivo com a Jana, maravilhosa. E aqui tem o exibir credencial. Esse exibir credencial é um link do Google Drive. Por que eu estou orientando vocês a salvarem os certificados no Google Drive? Porque o Google Drive é de vocês, gente, é na nuvem. Se você depender do certificado da escola, se o site da escola sai do ar, o seu certificado sai do ar junto. Então, lembrem-se disso na hora de cadastrar. Nossa, Lê, mas eu vou ter que cadastrar todos os certificados? Cadastra só aqueles que faz mais sentido, que você quer destacar. Tem uma outra parte aqui do LinkedIn, que são os cursos. Nos cursos, cadê? Eles são bem escondidinhos, gente. Ó, tá vendo? Lá embaixo. É muito pobre, na minha opinião, porque só dá para você escrever o nome do curso e acabou. Não tem link para certificado, não tem data, não tem nada. Então eu coloquei alguns cursos que fazem sentido para mim, mas que eu não queria dar um super destaque para eles, para a área que eu estou no momento, tá? Não quer dizer que eles são menos importantes do que os outros, não tem nada a ver. Bom, então, de novo, aproveitem para trabalhar a palavra-chave também aqui na formação acadêmica, nas licenças certificadas. A lei eu não tenho faculdade, eu só tenho ensino médio. Tá tudo bem, bota o ensino médio e começa a fazer cursos na área. A lei não tem dinheiro. Para isso que existe a planilha do Clube do UX Writing, que tem mais de 400 cursos gratuitos para vocês fazerem. Não vai ser por falta. Agora, já fiz vários cursos gratuitos. Estou preparada para investir em um curso pago. Pesquisa com calma, vê a opinião das pessoas nas comunidades. As comunidades servem para isso também. E aí vocês fazem o investimento. Vai com calma. Tenta administrar essa ansiedade de vocês. Eu sei que é difícil, porque eu também fiquei muito ansiosa na minha migração de carreira, mas é importante vocês terem aí essa calma na hora de escolher, né? Não é todo mundo que tem dinheiro sobrando, né, gente? O primeiro curso de UX que eu fiz em um mês, eu paguei em 6 meses. Nossa, era sofrido. Mas, enfim, depois eu fui aprendendo, né? A escolher melhor, inclusive os cursos. Bom, aqui nos projetos, eu coloquei um projeto que foi muito legal, que eu fiz em outubro, que eu trabalhava com marketing digital ainda, mas que eu trabalhei com pesquisa. Eu trabalhei com muita pesquisa para fazer esse crowdfunding aí, que é um financiamento coletivo. E através da pesquisa, a gente conseguiu os insumos para fazer o projeto. Gente, e o Aurei, não sei se alguém aí é do Rio de Janeiro conhece esse grupo, é um grupo de música afro, samba maravilhoso. Fica a dica para vocês ouvirem.
eles conseguiram bater a meta e superar a meta do crowdfunding. Foi muito legal. Então, eu contava isso nas minhas primeiras entrevistas lá, tentando migrar para a área de UX, porque não era um projeto de UX design, mas eu realizei várias atividades de UX Research. Na época, eu queria migrar para UX Research, não era nem para UX Writing. Depois que eu fui me inteirar do UX Writing, aí eu vi que faria muito sentido eu trabalhar nessa área, porque é a área que eu gosto, que eu amo, que é escrever. No trabalho voluntário, faço trabalho voluntário. Eu posso colocar as atividades que eu faço? Pode e deve. No meu caso aqui, eu tenho algumas atividades como voluntário. O próprio clube, né? E também tem, por exemplo, lá na Sou Bilíngue. Onde é que eu encontro oportunidades de voluntariado, Alê? Que é uma ótima oportunidade para eu conseguir treinar e ter os meus cases. Sim, é uma ótima oportunidade. Onde é que eu vou? Aí, vocês vão nesse site aqui, ó. Também vou mandar o link para vocês, que é o Atados. Esse site aqui, a gente pesquisa. Eles mudaram o site todo, mas tem aqui, eu quero ser voluntário. Vocês podem fazer aqui, tem várias dicas interessantes, tá vendo? Eles chamam de Atader, inclusive. E aqui a gente tem, busque vagas de voluntariado. Vamos ver se tem alguma de UX Writer. Nem sempre tem, tá, gente? Infelizmente, não encontramos nada. Ok, eu vou me dar por vencido? Mas é claro que não. O que eu vou fazer? Eu vou usar minha estratégia. Eu vou pesquisar assim, redator. Se eles estão pesquisando um redator para um site, vocês podem analisar o site da ONG e falar, eles estão precisando de um X-Writer, não é só de um redator. E aí vocês vão, se candidatam e falam assim, olha, o X-Writing é isso, posso ajudar vocês a melhorar a experiência das pessoas no site da ONG, isso vai incentivar as pessoas a doarem mais para a ONG, é só um exemplo. Ah, mas a gente também quer post no blog. Se vocês se sentirem à vontade para também fazerem esse conteúdo, por que não? Na hora que vocês forem contar sobre a experiência de vocês, vocês podem falar, olha, para essa ONG, durante X tempo, eu escrevia textos para blog, mas eu também escrevia conteúdos para o site, para o aplicativo. E a gente teve esses resultados e assim por diante. Então, o não a gente já tem, gente. A gente vai em busca da oportunidade. As competências vêm aqui. Ó. Eu já estourei o número de competências. Simples assim. São até 50. A gente clica no lápis e aí a gente consegue incluir mais competências que fazem sentido daquela lista que eu dei para vocês. No meu caso, eu não vou conseguir. Também tem teste de competência, a maioria dos testes são em inglês, então a gente tem esse problema de acessibilidade do LinkedIn. Conhecimentos do setor, ferramenta já muda, ó, já aparece o Office, o Photoshop. Competências interpessoais são as soft skills, a gente pode incluir aí. E por último, a gente tem os idiomas. Ok. Quando vocês vão cadastrar, vocês vão vincular essas competências às experiências de vocês. Essas experiências não precisam ser só experiências profissionais, elas também podem ser experiências de estudo, de cursos. Onde que eu desenvolvi essas competências? E aí depois você pode pedir para a sua rede de contatos, para os seus professores, para os outros colegas de turma, recomendarem essa competência. Eles vão tocar em recomendar competência, tem que ser um por um mesmo. E aí as competências de vocês começam a ter mais visibilidade. Vocês alimentam o robozinho do LinkedIn, porque isso dá uma força para o perfil ter um ranqueamento melhor. Aí tem as recomendações também. Vocês podem solicitar uma recomendação para uma pessoa e deixar uma recomendação para uma outra pessoa. Como que a gente solicita recomendação? A Gisele, se eu quiser pedir uma recomendação, por exemplo, dessa mentoria, como é que eu vou fazer? Eu vou tocar aqui em mais, solicitar recomendação. Solicitei recomendação, eu vou preencher 3 coisas. Qual que é o meu relacionamento com a Gisele? Como aqui a gente não tem mentoria, eu vou falar que a Gisele é minha cliente, quero, né, que faz mais sentido. Cargo na época, professor e palestrante. Vamos botar aqui qualquer um. E aí já vem uma mensagem que é: olá, Gisele, você poderia me recomendar? Está muito pobre, eu posso personalizar isso. Eu posso colocar: olá, Gisele, você poderia me recomendar como professora, mentora, redatora e UX Writer? Aí a pessoa vai e faz um textinho para você. Outra dica que eu vou dar: além de vocês colocarem me recomendar como X,
coloco uma outra coisa. Então, você poderia me recomendar como redatora e falar um pouquinho sobre como eu trabalho em equipe? Aí você já está orientando a pessoa a te recomendar por uma hard skill e por uma soft skill. Agora, se você trabalhou pessimamente em equipe com a pessoa, vocês não vão pedir isso, obviamente, né, gente? Nesse caso aqui eu vou fechar, tá? Porque aqui eu não vou pedir recomendação para a Gisele agora, mas se eu quisesse pedir, era só clicar em enviar aqui. Vou descartar, ok, não vai aparecer mais. Voltando agora para o meu LinkedIn, por que que eu tenho muitas recomendações? Porque eu peço. Além disso, não só porque eu peço, porque eu dou aula, então eu peço recomendação para os meus alunos, porque eu dou mentoria, eu peço recomendação para os meus mentorados, porque eu já trabalhei em alguns lugares e eu peço recomendação para quem já trabalhou comigo. E recomendação também é a palavra-chave, gente. Também nos ajuda a ranquear o nosso perfil para o nosso perfil ser mais encontrado. Já pediu recomendação e tem gente que não deu? Várias, gente. Nossa, muitas pessoas. Tá tudo bem, a pessoa vai dar recomendação se ela quiser. Tem gente que fala assim: caramba, Lê, tem 7 meses que eu não entro no LinkedIn, agora que eu vi o teu pedido de recomendação. Tudo bem também, se quiser mandar, a gente está aceitando. E finaliza aqui com os reconhecimentos e prêmios, se você ganhou algum. Também tem aqui os idiomas, se você é fluente, nativo ou não e tal. Também tem os interesses e algumas causas. Você apoia algumas causas, você pode inserir isso também, tá? Eu passei muito rapidamente aqui pelo LinkedIn, mas eu gostaria muito de mencionar o LinkedIn antes aí da gente finalizar a mentoria, porque todas as oportunidades que eu consegui depois do marketing digital, hein, foi através do LinkedIn. O LinkedIn é uma ótima ferramenta, faz muito sentido para mim. Eu espero que ajude vocês também. Storytelling, pessoal, na hora de contar a história de vocês, não só na hora de se apresentar numa entrevista de trabalho, mas num curso. O que que aconteceu? Qual que foi o seu maior receio? O que que deu certo? Por que que deu certo? O que que deu errado? O que que você faria de diferente? Essa foi a primeira pergunta que eu recebi quando eu fui apresentar o meu case no Mercado Livre, o meu teste técnico. O que que você faria de diferente? Já tem 2 semanas que você entregou esse teste técnico e eu já tinha essa resposta na ponta da língua, poderia não ter. Então é legal a gente se preparar para responder esse tipo de pergunta. Como é que você se sentiu? Como é que você se sente hoje? O que que você aprendeu com esse case? O case não precisa ser perfeito. Eu já assisti uma apresentação de case, gente, que o conteúdo da pessoa não tinha ido para o ar, porque eles descontinuaram o produto. Mas ela apresentou, porque o processo de writer dela foi tão legal que o que importava era aquilo, não era se de fato o produto tinha ido para o ar ou não. Então, não necessariamente a gente vai apresentar um case que deu tudo certo, que teve um final feliz, incrível e maravilhoso. Algumas comunidades que a gente indica para vocês participarem, obviamente eu vou indicar o clube do UX Writing, mas tem várias outras, não é legal a gente participar só de Writing, a gente pode participar de UI, de UX em geral, de comunidades que são comunidades de nicho, então a Pretux, a Lady That UX, Jovens UX, todas as letras e assim por diante. Tem uma aba só de comunidades com todos os links aonde? Na planilha do clube do UX Writing. Então lá tem várias para vocês só tocarem e participarem. Importante. Entrei em todas, estou tendo crise de ansiedade, não consigo participar. Oculta, arquiva lá no WhatsApp, volta quando você estiver se sentindo melhor. Comunidade não é para causar ansiedade nas pessoas. Comunidade é para ajudar as pessoas. Tá tudo bem. Tem gente que está lá no clube que só fica ouvindo, que não manda mensagem, que só fica lendo, tá tudo bem. Tem gente que é muito participativo. Cada um tem o seu perfil. É importante vocês também saberem respeitar isso, né? Algumas dicas de conteúdo que eu trago aqui para vocês. Então, tem o podcast, o X-Writing Cast, tem várias palestras maravilhosas, que inclusive o Vinícius fez a interpretação de Libras de todas. O clube fez 1 ano. Gente, sério, tem conteúdos tão bons aqui que se vocês assistirem estudando, vale como um curso. E tá tudo de graça no YouTube. Então, de novo, mais uma vez é a dica. Tem vários links de cursos, de conteúdos, conteúdos, inclusive, um pouco mais avançados do que eu trouxe aqui para vocês, que vocês podem conferir depois. Participem do clube, é só acessar clubedoUXWriting.com.br, tem todos os links lá, se vocês pesquisarem no LinkedIn, no Instagram, a gente está por lá.
Eu tô no LinkedIn como Ale Periardi e no Instagram como Ale Periardi UX. Me marca lá nos stories que eu vou repostar vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer demais vocês estarem aqui. Então, se você não está no lugar que você gostaria de estar nesse momento, é só uma fase, vai passar, vai dar tudo certo. Se você está num lugar que não te motiva a se desenvolver, faça isso pela sua carreira. É uma coisa que eu falo isso muito para umas mentoradas minhas. Faça isso pelo seu portfólio. Arrasa pelo seu portfólio, porque vai chegar um momento que você vai precisar. E aí você vai lá e consegue mostrar um trabalho muito bom e consegue ser valorizado. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava num lugar muito legal, mas que eu não tinha perspectiva de carreira. Só que eu nunca deixei a bola cair, porque eu sabia que em algum momento eu ia ter o reconhecimento que eu tanto busquei. E deu certo, gente. Mais cedo ou mais tarde vai dar certo para vocês também, tá bom?